Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios do nosso DupraCast. Hoje um DupraCast mais do que especial, vocês vão ver o que está por vir aqui. Uma mulher poderosíssima. Antes disso, Dona Leide, quais são os avisos do dia? O aviso é que eu tô muito feliz de estar com uma mulher na minha frente que inspira a gente, né? Principalmente mulher. Eu acho que é isso. É mais mulheres aqui no podcast. Com vocês hoje, Tati Oliva. A Tati, ela tem um background gigantesco, vocês vão ver a história dela com vendas e etc. E depois ela foi entendendo o mercado de não só vendas, mas de relacionamentos. E hoje ela é à frente, tem uma empresa muito interessante que é a Cross Networking, que faz aí relacionamentos entre marcas e relacionamentos estratégicos. Coisa muito difícil no mercado e é um serviço que pouca gente sabe fazer com essa destreza que a Tati Oliva tem. Então, eu trouxe ela aqui para contar a história, como que ela conseguiu chegar numa performance de algo que você não tem nenhum livro, nenhum curso que você aprende, né? Você tem que aprender na vida, na raça, e eu quero saber muito aqui da Tati como ela chegou nessa proficiência de hoje. Então, primeiramente, obrigado aí por estar com a gente, por dedicar o seu tempo aqui para os nossos ouvintes. Eu também amo vocês, viu? Gente, essa abertura, falando assim de mim, imagina o dia que eu tiver que falar de vocês. Quando eu montar o meu podcast, me aguarde, vou abrir um texto desse tamanho para falar do Praia da Leide. Daí você sabe que obrigado. Eu adoro conversar com você, Tati, que você sempre põe a gente para cima, cara. Eu adoro falar com a Tati, que ela faz... Alto astral. Sabe, você tem um dom de identificar a parte boa da outra pessoa e fazer com que ela tenha um boost, assim. Você consegue fazer com que aquilo... Mas eu acho que é isso, né? A parte boa que a gente tem que levantar, né? Exato. A parte não boa, para não falar que é ruim, eu acho que a gente tem que exercitar, mas o que tem que ficar é o bom, né? Exatamente. Mas é difícil, algumas pessoas não têm nem a capacidade de entender o que é bom. Você tem muito essa visão de entender o que a pessoa tem de melhor e falar, cara, isso nessa pessoa é diferenciada. Você sabe que esses dias, né? Você sabe que eu vou na missa todo domingo, né? Então eu sou super... me faz muito bem essa história da minha religião. E aí o padre falou exatamente uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, gente, parem de se revoltar com Deus, porque as pessoas falam, por que eu nasci pobre e o outro nasceu rico? Ninguém nasce pobre e rico. A gente nasce com dons e todo mundo tem um dom e vocês precisam aprender a desenvolver. Alguns com mais esforço, outros com um pouco menos. Mas é isso, a gente nasce com esses dons e eu acho que o que eu tô querendo dizer, assim, todo mundo tem uma coisa boa, né? E aí basta você realmente desenvolver aquele lado bom, porque desenvolver o ruim não leva a lugar nenhum. Todo mundo vai também conseguir aproveitar essa coisa boa que talvez em determinado aspecto é melhor do que o outro e consegue até ensinar ou vender ou fazer disso um destaque na sua profissão, né? Você começou como vendedora, uma das coisas que você fez lá no começo, vendedora da Fit, né? Gente, isso é Conta maravilhoso. aí, como é que foi essa história de começar como vendedora? O que isso trouxe para sua bagagem, ser uma vendedora? Então, até falando desse começo aí, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente nasce com, né? Sim. E aí a vida, eu acho que se você tá ligada, a vida te dá a oportunidade de você desenvolver isso, né? E eu modéstia à parte, vender é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? E, óbvio, a oportunidade de trabalhar na Fit, eu fui trabalhar na Fit eu estava cursando Direito na época, em Santos. Minha família tinha tudo voltado para São Paulo, eu estava morando sozinha. Na verdade, eu morava com a minha avó paterna. E meu pai sempre provocou a gente a trabalhar, sempre provocou. Nós somos 3 filhas. E meu pai, eu não quero minhas filhas dependendo de ninguém, eu acho que vocês têm que trabalhar. Então, ele sempre provocou muito a gente. Então, a gente arranjava sempre umas coisas para fazer. Minha mãe tinha uma galeria no shopping, em Santos. A gente fazia sanduíche natural para vender para as vendedoras das outras lojas. E aí, quando eles foram todos para São Paulo, eu vi a oportunidade de trabalhar em algum lugar e... O foco ali na Fit, o Núbio, o dono da loja, ele era presidente da Liga de Triatlon de Santos. E o esporte já era uma coisa muito presente na minha vida. E, consequentemente, ele tinha uma loja, uma Fit, uma franquia da Fit em Santos, que era a base para tudo que é de triatlon ali. Aí eu comecei a trabalhar com ele, cara, e foi muito legal. Porque eu sou comunicativa, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de saber da vida das pessoas. Eu gosto de trocar, né? Eu gosto de trocar. E aí eu vi ali que vendas era uma coisa que eu tinha um lado bacana para desenvolver. E aí, como eu fui na Fit, que tudo começou, né? E eu acho que, venda, todo mundo tem que ter seu lado vendedor, né? A gente tava agora mesmo falando, esse lado comercial pra gente é difícil aqui. Mas você é um vendedor. Então, por exemplo, eu consumo pra caramba do Pra.
Acabei de voltar do shopping, galera. E eu tava conversando ali. E eu, no telefone do Prá, alguém falou assim: você conhece do Prá? Eu quero fazer meu nariz. Então, assim, você vende bons narizes. A venda do nariz. Como que pode falar até assim, ó? As pessoas te entendem com alguém que é referência nesse assunto. Então, você é um bom vendedor. O comercial é uma outra coisa, né? As pessoas às vezes confundem. Então, eu acho que ser um bom vendedor é você deixar claro aquilo que você faz bem, né? Aquilo que você é referência. E eu digo assim, tinha uma amiga minha que nunca trabalhou, que pra mim ela é uma referência de dona de casa, de receber bem, de... Cara, tudo que eu fazia na minha casa eu queria copiar a Adriana. Olha, fantástico. Então, às vezes as pessoas... E aí, depois ela quis começar a trabalhar. Eu falei, vai por esse caminho. Porque tem muito mercado Vende para isso. isso. Que todo mundo quer aprender isso. Né? Exato. Então, você acaba se tornando referência em alguns assuntos, né? E, consequentemente, vendendo bem aquilo. Pode não fazer dinheiro uma época, mas a hora que você quiser, aquilo vira dinheiro também. Então a FIT foi um começo de tudo para eu poder desenvolver esse trabalho de vendas que eu curto tanto, né? E óbvio que lá também eu fui vendo, eu tenho até coloquei isso no meu livro. Eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com meta, né? E meta é uma coisa que eu acho também que todo mundo tem que usar, ter, né? Para tudo que você fizer, né? Então, pro teu pessoal, teu profissional. Então, acho que você tem que traçar algumas metas para você poder ver as coisas andarem. E eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com meta. Então, a gente tinha uma meta de peças que eu tinha que vender. E eu fiz uma coisa que não é muito bonita, mas eu fiz. Não é que não é bonita porque foi uma estratégia. Tá. Então, eu comprei um vestido. Eu precisava, acho que, sei lá, faltava 20 peças para eu bater a meta. Eu comprei um vestido. E aí eu peguei e troquei meu vestido por 30 meias da FIT. Sensacional. Eu, vou te falar, tive meia pro resto da vida. Mas Bateu a meta. Eu bati a meta. Eu tracei uma estratégia, vi que ali não ia conseguir chegar. E aí, isso também para mim foi muito... eu prestar atenção naquilo que eu fiz também foi muito legal. Para você entender que você traçando planos, você... E com a meta definida, você consegue chegar lá, né? Você faz meta o quê? Anual, mensal, hoje pra sua vida? Então, eu todo começo de ano, até fiz um post esses dias, eu tenho aí eu tenho uma psicóloga que é meio que minha coach, e ela me ensinou a traçar essas metas pessoais, profissionais, social, tem familiar, eu traço metas para todas as frentes da minha... daquilo que eu... Até assim, de financeiro, sabe? Tudo. Então, não parcela... Quando você vai comprar alguma coisa, parcela no máximo em 4 vezes. Boa. Não, você fala que isso é uma besteira, mas quando você parcela em muitas vezes... você acaba gastando muito mais. Então, com certeza. não é porque... É porque aquilo te ajuda a gastar menos, né? Porque aí tua fatura ela vem maior e aí você... Opa! Você presta atenção naquilo. Mas eu traço metas para tudo, para tudo que é assunto que na minha vida, né? E também no começo da semana eu gosto de pensar assim, quais objetivos que eu vou alcançar na semana. Eu tenho que dizer, assim, que isso foi eu fui praticando, tá? Não é fácil você... agora meta, vou ficar lá, não... O legal é você... ir exercitando, vendo que colocando aquilo na tua vida, na tua rotina. E o mais legal ainda é você vendo o resultado. Então, assim, quando eu comecei a traçar metas, foi aí que eu consegui comprar um apartamento. Legal. Eu queria comprar um apartamento pra minha mãe morar. Então, eu falei... Porque não era um apartamento pra eu morar, mas eu sempre ajudei muito meus pais. Então, eu falei, eu quero comprar um apartamento para minha mãe. Minha mãe sempre quis ter um apartamento, vou comprar um apartamento para ela. Fantástico. Foi traçando essas metas financeiras que eu consegui chegar lá, aí sabe? Você fazia o quê? Tipo, se eu bater tanto, eu compro apartamento. É isso? Tipo, uma premiação ou não? Na verdade, essas metas, assim, o conquistar aquele bem é muito consequência do teu financeiro, né? Sim. Então, comecei a gastar menos, eu prestar atenção naquilo que eu fazia de errado, e aí eu fui ajustando. Então, preciso mesmo daquilo, sabe? Vou comprar mesmo 2, posso ter um só. Então, eu mesmo me questionando. Isso tudo também vem muito com a tua maturidade pessoal e profissional, né? Então, tem uma hora... Quando você fala, agora eu quero ter... Não adianta só querer, né? Você também tem que ter uma mudança ali de mindset, né? Então, eu fui gastando menos. Porque
planejamento financeiro, ele é muito importante para você poder ter as coisas, né? Sim. E aí eu acho que quando você entende que isso é importante, você vai alcançando seus objetivos. Então, o apartamento, ele veio muito de usar menos cartões. Tinha 3 cartões de crédito, fiquei com um só. Parei de usar cheque. Então, eu comecei a usar muito mais débito e dinheiro, só pagar à vista. Essas mudanças de comportamento fizeram maior diferença na minha vida. Isso você está dizendo vida pessoal, né? Não empresa. Empresa você faz a mesma coisa? A empresa é mais fácil, porque hoje eu tenho uma estrutura de gente que eu contratei para falar não para mim. E que essas pessoas, o trabalho delas exatamente fazer a gestão financeira do meu negócio. Tá. E a gestão financeira, a gente traça metas financeiras. E além da gente bater essas metas financeiras na empresa, ela também tem uma meta, essa pessoa, de economizar o que a gente desenhou como gasto para o ano. Tá. Então, ela também é bonificada em cima daquela economia, daquilo que a gente traçou como meta de gasto. Então, olha que legal, né? Não é só que eu chego na meta, eu supero a meta. Que isso é muito bacana. Então, na empresa, eu tenho uma pessoa que faz a gestão financeira da Cross e da holding também. Eu vi no seu livro que tem uma frase muito interessante sobre os custos, né? Que cortar custo é igual cortar unha. Você corta um pouquinho, ela cresce de novo. Eu achei fantástica essa frase. E é bem isso. Você precisa o tempo todo estar ligado para cortar custo e para a empresa poder prosperar, né? Para tudo, né? E assim, até essa história do pessoal e o profissional, eles são separados, mas não são, né? Então, sim. Por exemplo, não tem jeito. Tem dia que eu acordo com um problema em casa, não tem como eu separar completamente e não levar aquilo para o escritório, sabe? Para o trabalho. Então, é importante que você traça esses objetivos e tem esses, vamos dizer, esses hábitos para que a tua vida realmente não adianta a tua vida sabe? Pessoal ser uma porcaria e você, por um acaso, tá com a tua vida profissional andando muito. Uma hora vai dar choque, né? Até aquele tal negócio, né? Assim, eu até... O modelo de bonificação da Cross, eu mudei muito. Eu não pago mais mensal, eu pago anual. Porque quando você recebe mercado financeiro. Uma grana maior, você fala, pô, eu vou planejar o que eu vou fazer com aquilo. Sim, e quando você excelente. planeja, você faz diferença na sua vida. Quando você tem um mensal... Por exemplo, eu tenho esse copo aqui. Eu vou comprar um copo melhor que esse. Entendi. A minha vida não muda. Isso pensando no bem-estar da galera que recebe, e as pessoas não têm educação financeira, exatamente. né? Não, e o bem-estar depois acaba indo pro profissional. Porque o que ele acha? Ele acha assim, pô, essa empresa aqui não tá me fazendo mudar de vida. E na verdade não é a empresa. É o teu hábito que não te ajuda a mudar de vida. Sim. Então, o que a gente faz é dar uma ajudinha para que eles possam... Então, minha irmã trabalha comigo. Agora, graças a Deus, a gente bateu a meta o ano passado. E todo mundo vai ser bonificado. E eu adoro... Eu sou aqui mais assim... Tem uma hora que eu falo, galera, falta pouquinho, vamos bater a meta. Sim. Parece que eu tô mais empolgada em eles baterem a meta do que eles mesmos, né? Sim. Mas isso é até eles provarem dessa história. Tá. Porque aí, depois que você toma gosto, aquilo vira algo que você vai querer cada vez mais. Estimula a dopamina ali. Exatamente. Mas o estímulo, talvez anual, ele não demore muito para acontecer. Não, assim, a gente já fez metas mensais, Sim, metas trimestrais. E assim, a própria meta trimestral, quando você está acostumado com a meta mensal, ela era muito devagar, né? Lembra? A gente fala, não vai ter meta. Então, não rola assim um desestímulo durante o ano até chegar o bônus maior? Então, Como a gente tem outras, estimular, né? tem outras coisas também que a gente faz, né? Então, eu acho que às vezes você presentear as pessoas com alguma coisa, você percebe a vibe da galera. A galera tá muito cansada. Aí você vai lá, entra no Instagram do Price, você vai ver um monte de coisa que você pode comprar, que pode deixar a galera mais mas eu acho que durante o ano, eu falo que salário, você o teu salário, ele é a tua remuneração e você tem como obrigação pela remuneração bater a meta. Então, dentro do teu salário, você tem que cumprir a sua meta. Se você não cumpriu a meta dentro do seu salário, você tem que rever aquele funcionário. É o meu modo de pensar, tá? Porque eu acho que as pessoas têm que ter esse comprometimento. Elas estão sendo remuneradas para isso. O bônus é o além daquilo que elas fazem da meta. Então, você atingiu a meta, você já está
Tá. indo Entendi, pro entendi. além. É como se fosse uma Então, estratégia de grupo mesmo, né? Você monta uma estratégia de grupo que as pessoas que estão ali junto com você trabalhando fazem parte da tua vida, até dos seus próprios projetos, é isso? eu acho que eu tenho que ter uma preocupação com elas para que elas não se desestimulem mesmo, como você falou, e para que elas entendem que a cross faz uma diferença na vida delas. Tá. Então, tem algumas coisas que para mim eu faço questão e não abro mão. Primeiro, o ambiente de trabalho tem que ser Soft. um tesão. Sim. Porque eu acho que sem tesão não há dinheiro. Concordo. O Neza Guanais falou isso uma vez e eu peguei isso pra mim, sabe? Eu acho Concordo. que quando você gosta daquilo que você faz e você acredita naquilo que você tá no lugar onde você tá trabalhando, as coisas vão vindo pra você, sabe? E aí não é acordar que nem uma, que maldição. Hoje é segunda-feira. Pô, eu amo segunda-feira, eu sempre curti segunda-feira. Às vezes eu fico triste no sábado, porque eu falo, quero trabalhar um pouco, porque eu gosto do que eu faço, né? Não é trabalho. Então, eu tenho aí algumas questões que eu faço por eles, por eu ter essa clareza para mim. Porque eu quero eles estimulados, eu quero eles, sabe? E você consegue ver essa diferença neles, assim, palpável? Eu tenho uma sensibilidade com pessoas, sabe, Leide? Assim, eu gosto de sentir o outro, assim, né? E mesmo durante a pandemia, onde a gente parou de ter esse contato, Sim. eu conseguia no olhar na telinha sacar que alguma coisa não estava funcionando bem, sabe? E aí foi que a gente começou a trabalhar com esses presentinhos. Isso é às vezes não é grana, tá? Sim. Não, Às vezes não é a grana. maioria das né? vezes não é grana, né? A maioria não é grana. Teve uma vez que eu descobri que era estacionamento. Porque eu não pagava Nossa. estacionamento. Nossa. Que o pagar o estacionamento ia fazer uma diferença para os caras. Eu falei, nossa, tá fácil, então vamos resolver o estacionamento, sabe? Às Então, vezes o simbolismo por trás de uma ação é muito maior do que o próprio valor financeiro. total, o reconhecimento. Então, tem um monte de coisa aí que eu acho que você tem que estar ligado. O que é bacana é você fazer um time de gente que tá com você diverso, sabe? Eu, no começo da Cross, eu tinha essa mania de contratar um monte de gente parecida comigo. Não dá. Não E funciona. hoje eu valorizo muito a diferença. Então eu falo, Tatiana, eu sou muita emoção, muito. Eu saio fazendo, Sim. assim, eu não sou muito técnica, vamos dizer assim. Sim. Tá, Eu contratei, né? Eu não gosto de falar isso, porque hoje o Leandro é quase que o meu braço direito. tá. Ele é meu sócio, vamos dizer assim. E o Leandro é um cara mega técnico. E é muito legal que a gente se complementa muito. Fantástico. Então, tem hora que ele vem com uma visão que eu falo, Leandro, você não tá pensando grande. Aham. Porque ele tá muito ali na caixinha. Aham. E tem hora que ele vai lá e ele me bota na coloca no caixinha, chão, entendeu? Então, o legal é você poder ter um time com você que te dá complementa, e que né? te traz outros olhares. E assim, não é só a Tatiana que enxergou que o time tava precisando de alguma coisa. O Leandro também trouxe alguma coisa, assim como a Tainá. Sim. Como as pessoas vão te dando sinais, né? O que é importante é você saber a importância das pessoas estarem com você e felizes de estar com Sim. você, né? E Tati, você fez uma reviravolta na sua carreira quando você começou com essa história de vendas. Depois você foi para eventos, né? Quando você começou a trabalhar com eventos e o que esse conhecimento, essa sensibilidade com pessoas te trouxe a trabalhar com eventos? O que te deu tesão de ir trabalhar com eventos? Não, então, eu fui morar fora, eu fiquei um tempo fora. E quando eu voltei dessa viagem, eu sou de Santos e todo mundo em Santos fazia direito. E aí eu prestei uma faculdade de publicidade e 4 de direito. Tá. É óbvio que eu passei no direito. E aí começou, não é que é uma maldição, mas sim, porque eu nunca ia ser uma boa advogada. Tá. Então eu comecei a fazer faculdade de direito, foi aí que meus pais voltaram para São Paulo, eu continuei lá. E eu sabia que aquilo Não era para você. não era pra mim. E como meu pai era um cara que, apesar de estar sempre provocando a gente a trabalhar, ele também, às férias, ele queria viajar com a família. Tá. Então, assim, eu começava a trabalhar na hora que eu tava engrenando, meu pai falava assim, agora eu não quero mais que você trabalhe, sabe umas coisas assim? Sim. Coisa de pai. Mas que mesmo aquilo foi uma experiência muito, muito legal pra gente. E nessas de fazer alguns freelas, vamos dizer, porque aí a gente foi achando... eu já trabalhei em feira, sabe? Em estande de feira, sabe? Sim. Coordenando as meninas em evento no salão do automóvel. Já trabalhei em freela de final de ano em loja. Eu já fiz porque eu ia adequando um jeito de trabalhar com aquilo que meu pai uma hora ia tirar a gente, Sim, sabe? Sim. E aí, uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista para fazer um trabalho em Cannes
Era um HC do Meio Mensagem na época, onde eles precisavam de alguém para falar inglês e ajudar meio que na produção de um hospitality center que eles faziam no festival de publicidade. Falei, cara, que tesão. Vou no verão pra Europa, vou trabalhar, vou ganhar em euro. Na época nem era euro, né? Mas. E você tinha quantos anos? Eu estar na faculdade, eu devia estar com, sei lá, acho que uns 20 anos. Nossa, que demais, imagina. E 20, 21 por aí. E aí eu fui fazer o teste, eu passei. Eles não queriam uma menina bonita. Eles queriam uma menina que pudesse distribuir alguma coisa, mas que pudesse ajudar na produção, que pudesse bem, sabe? A gente tinha que fazer um pouco de tudo. E também, aí eu passei, fui viajar. Eu já fiz essa viagem, assim, a viagem, o trabalho dura 10 dias. Eu já desenhei a viagem de 20. Então eu peguei aquela grana e falei, eu já vou gastar. Então a menina que passou comigo, eu falei, cara, você não quer viajar de trem? Vamos viajar de trem nós duas? Vamos conhecer alguns lugares que a gente não conhece? A gente sai de Nice e vai viajar pela Europa. E foi isso que a gente fez, né? E foi o meu primeiro contato que eu tive com esse mundo da publicidade. Aí eu falei, cara, eu quero isso pra mim. E eu tava cursando na faculdade ainda, falei, Deus que me livre, não vou voltar para aquilo, né? eu aprendi muitas coisas no direito, né? O que é lícito e ilícito. O resto, vamos combinar uma coisa? Não, parecia que eu tava ali por fazer, sabe? Aquilo eu nem registrava, porque não era comigo. Então, quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar com isso, eu falei, cara, eu quero trabalhar aí. E foi aí que eu saí dessa história, meio que respondendo o que você me perguntou. Vendas era algo pra gente poder fazer nosso dinheirinho. Porque meu pai, toda vez que apertava, ele vendia o meu carro, ele não vendia o dele. Ele vendia o carro da minha irmã. Então isso também foi muito legal, porque eu não quero mais que meu pai venda meu carro. Eu quero ter o meu aqui. Quando eu comprar o meu, você não vai vender o meu, porque é meu, foi eu que me proporcionei aquilo. Então, todas essas coisas que a gente pode enxergar, que na minha época eu achava muito chato com meu pai, me fizeram também me tornar o que eu sou hoje e sair correndo atrás. Então, a gente foi encaixando esses freelas. Depois veio a oportunidade de trabalhar em Cannes e, com isso, mais pra frente, a oportunidade de trabalhar com eventos. E lá fiquei. E eu lembro que uma vez eu estava ainda terminando a faculdade, 4º ano de faculdade. 4º ano. Não, eu acho que era mais velha quando eu fui pra Cannes, já tem uns 23 anos, por aí. E aí eu lembro que eu estava terminando a faculdade, eu entrei na sala do Zé Vitor e falei assim, Vitor, eu odeio direito. Aí ele falou, pode falar palavrão? Pode, claro. Ele falou, larga essa merda. Aí eu olhei pra ele assim, eu vou largar essa merda. Até porque eu tinha repetido um ano. E pro meu pai, isso era a única coisa que ele me cobrava. Nessa época, ele era seu chefe. Já, meu chefe. Tá. E aí o meu pai me cobrava muito essa história do estudo, e eu repeti um ano, a faculdade de Direito. E eu falei, pai, eu não quis contar, eu falei, pai, eu vou pagar a faculdade daqui pra frente. Então imagina a maldição que era aquilo. Nossa Meu dinheirinho senhora. suado pra pagar uma coisa que eu sabia que eu não queria ser. Nossa Aí quando eu entrei na senhora. sala do Vitor, que eu achava ele o máximo, eu falei, Vitor, odeio direito. Ele, larga essa merda, você nunca vai ser uma advogada, agora você já vai ficar aqui. Meu, larguei a faculdade, meu pai tava morando na Bahia essa época, a bronca ia vir, Nossa sabe, veio o senhora. telefone. Então eu falei, vou largar a faculdade, e foi aí que eu fiz. Foi o que eu fiz, né? Aí eu não... Mas foi importante pra você ter feito essa faculdade também, né? Não, assim, porra, tenho 2 filhas. Tem muita coisa que me faz falta, Leide, hoje. Muita coisa que me faz falta. Eu acho que ter aquilo que você nasce com e você desenvolve, se você puder também aprender o técnico daquilo, aquilo te faz muito mais pronto e preparado, sabe? Então, eu sinto falta de muita coisa que eu tive preguiça de fazer e que eu podia ter feito. E que hoje eu tento correr atrás, mas não dá, o tempo passou. Então, faculdade é muito importante você fazer. Eu sei porque eu contrato pessoas hoje. Então, é um jeito de você pré-selecionar quem você vai contratar. E até o exercício de estudar coisas que você não quer estudar é importante. Exatamente. Total. Né? A faculdade não tem coisa só legal. Nenhuma faculdade tem coisa só legal. Todas as nada, faculdades né? têm Nada. Mas na faculdade é um pouco mais objetiva a prova. Você tem prova, você tem que passar. A vida tem várias coisas que não são legais.
Mas a vida, muitas vezes, você pode jogar embaixo do tapete coisas que não são legais e isso explode só depois de um tempo. Mas você também repete. Então, você repete na Você vida também, repete, entendeu? você repete. Então, A vida dá voltas, você não Exato. percebe e repete. Mas na faculdade é uma coisa objetiva que você... É como se fosse uma demonstração disso muito clara. Sim. Então, cara, você é obrigado a estudar uma matéria e ficar lá horas numa sala que você acha um saco que está sendo falado, o professor sem didática, mas você tem que ficar... É um exercício de da rejeição, assim, putz, cara, eu não quero isso. Disciplina, exatamente. E uma coisa muito curiosa da sua história, Tati, é que você era noiva. Aí, quando você entrou em empresa de eventos, você descobriu o amor da tua vida. Você era noiva e separou o noivado. É muito louco, assim. Na verdade, eu acho que quando eu entrei nesse mundo do marketing, eu tava já namorando há muito tempo. Inclusive, eu fui pra Cannes namorando. Eu já namorava há muito tempo. Então, é quase assim, aquele namoro que seus pais querem que você case, é o menino perfeito, sabe aquela coisa? E realmente, ele era perfeito. Não era, ele é, porque ele tá vivo, graças a Deus. Mas quando eu entrei pra história do marketing, eu me encontrei. Sim. E aquilo começou a ter uma importância na minha vida que era muito maior do que casar, sabe? Eu queria trabalhar mais, aprender mais, ter as minhas coisas. E então, vamos dizer que quando esse meu noivo percebeu que ele estava meio que me perdendo pro trabalho, ele me pediu em casamento. Nossa. Eita. E aí ele me pediu em casamento e não tinha como eu falar não. Eu já tava há 8 anos namorando, sabe uma coisa assim? Nossa. Vocês começaram a namorar criança. Adolescente. Não era criança, mas, 18 anos, 19 anos né? Então, tava há muito tempo já namorando, então... Aí eu... quando ele falou, vamos casar, eu não tinha como falar não. Porque senão é quase assim, por que você tá namorando então se a gente não vai casar? Mais uma vez eu entrei na sala do Zé Vitor pra falar, Vitor, quero férias pra casar. Você posso... Já rolava alguma fé entre vocês ali? Nada. Nem admiração... Não, admiração, isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Vitor, né? Eu acho que qualquer relação é baseada em admiração, né? Sim. Eu acho que a relação que vocês dois têm, ela é baseada em admiração. Por isso que vocês estão tanto tempo juntos, né? Eu conheço a Lady virou um personagem do Prá. Isso. Então, qualquer relação é baseada em admiração, qualquer. E quando você fala de uma relação homem-mulher, mais ainda, né? Porque aqui você vai para sua casa, o Prá vai para dele. Mas quando você vai para a mesma casa, a admiração ela ainda é mais importante ali, né? Porque você troca escova de dente com a pessoa, você vê coisas que... Ninguém não é tão legal de ver, sabe? Sim, não é tão legal de ver. Então, aí você tem que admirar muito para que essas coisas, para que essa relação ela continue. Então, eu quando conheci o Vitor, eu falei, cara, esse homem é um gênio. Eu pirava nas reuniões com ele, eu achava ele o máximo, sabe? Eu achava ele o máximo. Falei, quero ser ele quando crescer. E eu não sabia de todos os defeitos, porque, óbvio, todo mundo tem defeito, ele tinha uns defeitos muito cabulosos, sabe? E eu já admirava muito ele. Tanto é que tudo que ele falava eu fazia, porque eu achava ele muito foda. O que ele falou das suas férias pra casar? Ele falou, férias pra casar? Que merda. Você tá louca? Eu nunca te vejo com esse cara. Ele falou assim, esse cara nunca te acompanha. Gente. Ele falava assim, você não tem que casar. Mas ele já tava afim de você? Ele tava há 1 ano que ele tinha se separado da Hortência. Ah, tá. E ele falou... Você acha que já não rolou um... Não, ele olhou pra... Ele olhar viu... de gavião, assim? Não. Eu acho que ele olhou muito mais uma coisa meio de perda. De pensar que entendi. ele ia perder o foco Tirar a da atenção, Tatiana. né? Porque eu tava num momento profissional. Eu tava me dedicando muito àquilo. Entendi. O dinheiro pra mim era uma consequência de um trabalho que eu tava amando Ele fazer. viu que você tava numa trajetória que ia engrenar ali, animal. E que o casamento ia atrapalhar muito. Então foi nisso que ele prestou atenção, entendeu? Fantástico. Não. Entendi. E aí eu falei, eu vou casar e eu queria tirar férias, né? Então, eu casar, você é louco, acabei de terminar uma relação, isso não. Não leve nada. Não leve, deve ter aquela coisa, não tem que pensar nada muito, pra é ninguém. muito importante, assim, não. Ele foi muito legal quando ele foi me dando esses conselhos, né? E tudo que ele me dava de conselho, eu prestava muito atenção. E deu certo, né, os conselhos. Não, e não é. E o que eu acho é, quando o meu noivo, ex-noivo, me pediu em casamento, eu percebi que eu não era o amor da minha vida. O timing, Entendeu? Foi aí que eu falei, cara, eu tava casando meio que
porque eu tinha que casar, Na porque eu tava com ele. inércia. Exatamente. Aí ele começou a comprar apartamento, aquilo começou a pesar pra mim, sabe? Nossa. Eu já comprei um apartamento. Aí tem a família. Nossa. Aquilo vira um. Quando vira uma sensação de peso, a aliança vira Vai um ficando aí no- estrangulamento ali. Porque você Pra percebe, a pessoa terminar. percebe. Imagina pra o peso terminar. pra terminar. Então, mas aí isso. quando o Vitor entrou no. No jogo. Aí o Vitor Ele entrou no ter- jogo. Não. Foi. Aí Ele teve. te chamou pra jantar, não foi isso? Não, teve uma coisa muito engraçada. Na época eu tava cuidando do lançamento do livro do Carlinhos Moreno, Sei. da Bombril. E meu cliente era a W Brasil. O Washington sempre foi muito amigo Sim. do Vitor e era meu cliente. Uhum. Então eu lembro que eu tava chegando numa reunião e aí eu já tinha percebido que o Vitor tá meio que dando em cima de mim. E eu tava chegando no escritório e eu você sente, né? A Você não mulher quer ver. sente. Eu falei, cara, eu vou ter que ir Sim. embora daqui porque meu chefe tá dando em cima de mim. E eu tô amando o que eu tô você fazendo. já tinha um cargo bom, assim, você já tinha Não responsabilidade. tinha um cargo bom, mas eu tava num momento profissional. Que ela tava amando o Que eu que tava tava curtindo muito. Tá. E eu tinha possibilidades ali. De crescer, E o né? Vitor era um cara que eu admirava. Eu não queria que ele gostasse de mim. Entendi. Entendeu? Eu queria trabalhar pra ele. Mas eu comecei a perceber isso. E aí eu comecei a evitar ele. Eu tava trabalhando pro Washington, tava voltando numa reunião. Aí eu tava chegando, ele me telefonou, ele falou, por que você tá me evitando? Aí eu tô entrando no estacionamento, ele pediu pro motorista pegar o meu carro. Aí eu desci do carro, falei, quer saber, eu vou falar. Eu falei, Vitor, você tá dando em cima de mim? Ele falou, eu? Nossa! De jeito nenhum! É que, olha, Tatiana, eu acho que quando você toma uma decisão de casar... Ele veio com esse papo. Eu falei, Somebody love, assim. E assim, eu acho que quando você toma esse negócio de tomar uma decisão para casar, é uma coisa muito importante. Então, você tem que fazer bem pensado. Então, eu só quero que você conheça outros ambientes. E o que ele estava querendo, ele estava me convidando para jantar na casa do Washington Oliveto. Ah, Tá. Foi aí que eu percebi que ele estava dando em cima de mim. Aí daí ele falou assim... Pegou uma coisa que você ia adorar, assim. tá? Adorar, mas, pô, do jeito que eu tava sentindo Gênio. que tinha uma coisa assim. Daí Sim. eu falei pra ele, você tá dando em cima de mim? Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, então você não tá, eu vou com você nesse jantar. Juro, assim, deu 1h30, entrou a secretária da minha sala. O jantar foi cancelado. mentira. Nossa. De uma certa forma, eu senti um alívio, porque eu percebi que realmente tinha uma história. Ele ficou muito envergonhado. Ele falou, Tati, eu conheci de mulher pra caramba na minha vida, mas você foi muito direta. Eu fiquei muito... Nossa. E deu pra perceber. Não, e ele percebeu que Nossa, mas desse mato não ia sair cachorro, então cancela. E aí, Mas eu e acho daí eu falei, que cheguei pra ele instigou assim, eu amo mais meu ele isso. noivo. Eu falei assim, eu amo meu noivo, eu quero muito casar com ele. Ainda fui dando umas dessas, assim, sabe? Sim, sim. E eu não queria sair daqui. Ele falou, não, de jeito nenhum. Aí desmarcou e, por coincidência, um dia depois eu tive que ir na W. E eu não fui fazer reunião com o Washington. E eu tô lá conversando com uma menina lá do livro. O Washington passou. Olha como são as coisas. Ele passou e falou, Tati, e aí, tudo bem? Pô, ontem no jantar da minha casa, seu chefe é muito divertido. Nossa, Aí eu ou fiz assim, seja, Teve o jantar. rolou o jantar. Ele que, Choquei. pela minha intimidada. Sensacional. Aí ele falou, 2 dias depois, ele entrou na minha sala e falou assim, Tatiana, eu tô dando em cima de você mesmo. Eu acho que essa história de casamento é uma besteira. E, cara, eu vou fazer de tudo pra te conquistar. Chocada. Nossa. E aí eu falei, pô, eu não quero ir embora daqui. Aí quando eu percebi que podia ter alguma possibilidade com o Vitor, foi aí que eu cheguei no meu noivo e falei, olha, eu não quero falar o nome, mas assim, eu acho que Não vai rolar. não vai rolar. E é muito legal porque ele sabe que realmente eu me apaixonei pelo Vitor. Porque o pacote Ricardo era muito mais atraente do que o pacote Vitor. O pacote Vitor era totalmente descabeçado, gente. Ele tem ex-mulher, ele tem, né, uma ex-mulher famosa, ele tem 2 filhos, sabe? Ele tem um histórico também de festa, Não é etc, história de né? O Vitor sempre foi um galinha pra caramba. Ele, Como é assim, que você eu fez lembro. pra aprumar ele? Como é que Não, você fez isso pra- foi super difícil. Eu lembro entrando no camarote, porque eu fui atendimento da Ambev um tempão. Sim. Tinha uma hora que eu olhava o Vitor de longe, ele tava fazendo trenzinho nas meninas. E você já tava namorando ele? Namorando noiva, assim, com ele, sabe? Sensacional. Aí ele me dava tchau. Como se aquilo fosse a Fosse coisa mais normal. natural do mundo. Normal. Teve vezes que eu peguei, eu passava, tinha uma menina sentada no colo dele. Meu Caraca. Deus. Aí eu falava, Vitor, menos. Não, e menos. detalhe que, assim, nessa época não era tão legalize, assim, esse tipo de coisa não era tão comum, né? É que pro Vitor, assim, ele foi dono de boate, gente. Sim. Então, pra ele, aquilo tudo era muito normal. Eu imagino, eu falo pra Hortência, como você sofreu? Você deve ter sofrido muito. Vocês são amigas? Muito, amiga. Ai, que legal. que Muito, legal. amiga. Assim, é uma sorte
ter a Hortência de ex-mulher na minha vida, sabe? Nossa, é muito demais. legal. E como que você, então, comece assim, um conselho para as nossas ouvintes aí, como que uma mulher consegue estar com um homem mulherengo? Muitas vezes homens mulherengos nesse nível são pessoas interessantíssimas, o cara tem um super dom pro contato humano, mas também tem o ônus, né? Tem a problemática toda que é lidar com esse tipo de situação. Como que Sim. você acha que você conseguiu lidar com Eu isso? acho que tem muito do meu temperamento, sabe, Por isso que eu falo, eu tenho uma coisa, eu não acho que o mundo tá me perseguindo, né? Tá. Eu, por exemplo, eu seria incapaz de ficar seguindo um namorado pra ver onde ele vai. Eu nunca fui uma pessoa assim. O que eu acho... você faz nessa situação do trenzinho, a Eu menina falo, no cara, colo? não dá. E é que nem criancinha. Como não surta? Porque homem é que nem criancinha. É repetição. Tá. Aí tem uma hora que você explode. Você explode. E aquela explosão faz a pessoa prestar Você atenção em chegaram a você. terminar alguma vez? Não em terminar, porque eu acho que o Vitor é um cara muito inteligente. Eu falo que tudo que ele melhorou, eu dei uma forcinha. Ele só melhorou porque ele quis, Entendi. entendeu? Ele quis. Mesmo em relação à droga, que é super claro. Então, acho que terminar mesmo, eu só quase terminei por causa dessa questão da droga. Tá. Porque teve um momento aí da nossa vida que ele... Eu não, assim, droga é uma coisa que não faz parte da minha vida, sabe? Assim, eu sou de Santos, eu já fiz minhas maluquices. Mas Maria e Manuela, que estão vendo aqui, a mamãe fez maluquice com consciência. Já tinha maturidade pra isso. Mas eu acho que, até elas... Você sempre tem a curiosidade, né, de experimentar. Eu acho que o importante é você fazer essas coisas já com clareza que aquilo não faz bem. E eu vivi 2 momentos com o Vitor em relação à droga. No segundo momento, e ele que me orientou, né? Então, a primeira vez que ele desapareceu, e aí eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, eu fiquei lá naquela, você é uma porcaria, que não sei aquela coisa de... Você atacou, em vez de Eu abraçar, ataquei. você atacou. Eu ataquei, porque eu falei, cara, eu não vou ficar com um cara fraco, Vocês assim. já tinham filhos? Não, nem tinha casado ainda. Ah, tá. E aí, passou 2 dias, ele falou, agora chega. Ele falou pra mim, não vai ficar me humilhando, não. Se você quer fazer, não me ameaça. Ele falou, Deus, eu dava um termo assim, bota o pau na mesa. Ele falava feio, mas ele falava, porque senão não vou te respeitar. Eu falei, que filho da mãe. Mas faz sentido. Total faz sentido. Que isso é uma coisa pra vocês, Puxou ouvintes. a arma, tem que atirar. Assim, não ameaça, cara. É. Porque Faça. mulher tem essa mania. Por isso que eu acho que também deu certo em relação ao mulherengo. Eu nunca fiquei ameaçando o Vitor. Tem uma hora que ele viu que aquilo não era legal. Sim. E depois não era legal, as pessoas me achavam o máximo. Eu achava ele... Babaca. Bobão. Ele ficou o babaca da história. Então, pra mim, eu não me incomodava porque ficava feio pra ele. O cara tá com uma puta mulher do lado, uma E mulher fica super legal, e o cara no fica trenzinho com a outra, sabe aquela coisa? Então, Sim. ele começou a perceber também que isso não era legal. Tá. Então, essa história de ficar ameaçando... Tem que ter estômago, hein? Nossa, ela tá contando aqui, muito amor Dona- envolvido. A gente já tá... E aí eu Nossa. lembro que a segunda vez que a gente teve essa questão, foram 2 vezes na minha vida que eu tive uma questão com droga com o Vitor, que foi essa segunda vez. Ele já tinha me pedido casamento, ele adorava morar em hotel, Zé Vitor. Eu já tinha tirado ele de um hotel, ele estava morando no apartamento que a gente ia ficar. E eu liguei direto primeiro e falei, não aconteceu isso, não aconteceu. Na hora que ele me atendeu, aí eu falei pra ele assim, quando ele falou, alô, eu falei, estou botando o pau na mesa. Nossa. Você nunca mais, você é louco, eu casar com você assim, tô fora. Coitado dos seus filhos. Eu Mas falei ele desse jeito. sumia? O que aconteceu? Ele sumia? Ele sumia, porque o Vitor nunca era, ele não era um cara que se drogava socialmente, né? Eu acho que daí, ele era um cara que quando fazia, ele fazia... e Isolado, ficava, né? E ficava mal. E ficava mal de não entendi. conseguir trabalhar. E não conseguia se comunicar com ninguém. Né? E aí o que aconteceu foi que depois desse dia nunca mais aconteceu. Porque ele percebeu ali, mas é o que eu falo, né? Ele me ensinou a lidar com ele, que foi muito legal. Sim. Pô, era muito menina, gente. Mas você também tinha uma cabeça, uma Nossa, percepção pra aguentar isso. Mas Não foi só ele. mas- Mas que essa ensinou você. sensibilidade Sim. que ela tem de lidar já com as Com pessoas e com o ajudou lado muito. bom do cara também ajudou muito. Exatamente. E não eu não consigo pensar assim. Eu não tenho uns bicho-papão que ficam falando assim: olha, eu te odeia. Ele tá aqui por causa de não sei o quê. Você não é abalada com a opinião da amiguinha lá que vem, como que você vai aguentar isso, não sei o quê? Não E a tua tenho família? isso. Não, a minha mãe, cara. Meu pai, cara, meu pai não queria que eu casasse de jeito nenhum. De jeito nenhum. Imagina o pai dela. Meu pai, no dia que o Vitor me pediu em casamento, fofinho. E o meu pai falou: eu vou fazer o possível e impossível pra isso não acontecer. Nossa. Gente. E hoje, assim. Quando a família é contra, é bem difícil. Mas meu pai é um cara que, pô, filha mulher, só as filhas mulheres. Pra ele, Não, assim. mas dá pra entender. Ele o sacou cara. que ele ia realmente. O Vitor era um cara. Era um desafio. Que era, pô, ele falava assim pra mim, filha,
ela vai ser sempre ex-mulher. A Hortência ela é famosa e ela vai ser sempre ex-mulher do Zé Vitor. Então você vai ter. É uma família que vai ter uma ex-mulher, porque ela tem filhos, eles têm filhos. Então o que ele queria só é que eu tivesse muita clareza do pacote que eu tava. Fechando ali. Né? Exato. E a diferença de idade incomodou alguma vez vocês? Cara, o Zé Vitor sempre teve muito mais pique que eu, sempre muito mais energia. Ele sempre, agora que eu tô começando a sentir um pouco. Vamos dizer que agora ele tá mais ou menos no meu ritmo. Que tá sendo Fantástico. ótimo. Eu acho que mais pra frente eu vou perceber isso. Mas eu acho também, assim, fui eu que escolhi, sabe? Tá. Sim, Foi uma opção minha. É uma pena que nós mulheres, a mulher ela amadurece mais cedo, desde pitiquinha. É, total. Então, no colégio você já vê isso. Pois é, então é muito legal quando você pega um cara mais velho, porque parece que vocês são mais ou menos na mesma Equaliza, fase né? de maturidade, sabe? Então eu casei com o Vitor, tinha 28, o Vitor tinha 48. Fazendo trenzinho. Não, e fazia ainda trenzinho, eu tava desfazendo ainda dos trenzinhos, sabe aquela coisa? Sensacional. Mas eu acho que assim, eu acho que acho que tem que ficar aí, não ameaça, gente. Se for pra fazer, faz. Senão não fica, porque você não é obrigado a ficar. Eu sei que é difícil, mas... E também eu acho que eu tenho uma menina que eu conheço que ela aguenta cada sapo em relação a relacionamento. Eu já vi coisas que assim, eu não suportaria passar. Sim. Eu também nunca vivi com o Vitor coisa assim de... abusivas, né? Falta de respeito. Sim, o Vitor, até onde eu sei, ele não me traiu. Tá. Ele me traiu de colo. Me traiu no trenzinho. Sim, mas ele você não me nunca traiu. descobriu alguma coisa... Eu acho que quando quebra o cristal é muito difícil de... Eu não sei lidar com uma relação onde eu fico insegura. Eu prefiro terminar. Sim. Então, eu também não vivi isso. Mas eu acho que essa história do ameaçar é algo que... Não ameaça, cara. Ou você faz... Ou segue a vida, passa por cima. E uma hora você vai se fortalecendo. Porque teve um período da minha relação que eu mudei. Tinha coisas que eu topava. O trenzinho eu topava, hoje eu não toparia. E aí ele falou, pô, mas você mudou. Eu falei, você tá certo. Eu mudei, mas eu tenho esse direito. Do mesmo jeito que eu tenho o direito de mudar, você também tem o direito de não aceitar a minha mudança. Tem que mudar junto. Temos um problema. Ou não temos um problema. E aí eu acho que o que fica aí é esse sentimento que faz com que cede um pouquinho de lá pra cá. Na relação, sempre um vai ceder mais que o outro. Ô, Tati, hoje, né, a gente vive uma fase um pouco mais cautelosa, né, tanto das ações quanto da fala. Você acha que se fosse num contexto atual, teria rolado esse approach aí do Vitor te chamar pra jantar? Hoje, se você chama uma pessoa que trabalha com você, que é noiva, para jantar dessa forma, pode dar um super problema. Não, mas eu acho que mais que problema, assim, o problema para mim é o de menos, sabe? Eu acho que o pior é as pessoas acharem que você é uma coisa que você não é. Então, olha, imagina, eu trabalhava com o Vitor, 20 anos mais novo do que eu, meu chefe. A quantidade de gente deve ter achado que eu tinha interesses no Vitor. Sim. A galera te julgou muito por isso? Então, amor, assim, não sei. Porque se eu tivesse olhado para as pessoas que estavam comigo, achando que elas estavam me julgando, eu não teria entrado nessa relação. É verdade. Porque eu não sei se eu teria estômago para isso, entendeu? Então, todo mundo me pergunta, como é que você conseguiu? Eu falei, foi fácil, porque eu não olhava para o outro falando assim, tá pensando isso de mim. Eu não tinha essa mania de achar que o outro tava... eu sempre quis acreditar naquilo que o outro, né? falava que falava para mim, entendeu? Então, você ter essa personalidade isso me ajudou muito. Nessa história, completamente, até para relevar o que pessoas poderiam falar, Não, e detalhe, amor, assim, eu tenho uma relação com o Vitor financeira, o que é meu, o que é dele. Tá. O Vitor não me facilita isso. Sério? Nada. Então, assim, teve um período, o que eu tinha era o que a Hortência tinha como ex-mulher. Tá. Que era, assim, as contas da minha casa. Porque tudo que é meu, desde sempre, ele deixou claro que era uma conquista minha. Tá. Então, é que, assim, muito engraçado. Eu tenho o meu carro, o Vitor tem 3 carros. Tá. E sempre foi assim. E eu não cobro ele por isso. E isso fez com que eu tivesse essa minha independência financeira, entendeu? Legal. Fez com que ele não só eu corresse atrás das minhas coisas e montasse o meu negócio, como ele, há 2 anos atrás, me convidou para ser sócia do negócio principal dele. Fantástico. Mas entendeu? o que aconteceu depois que vocês tiveram a relação interpessoal e o que aconteceu no seu trabalho? Como você conseguiu dividir isso?
Então, Separar isso, né? eu teve uma vez que tem uma história muito legal, que eu tava numa reunião da Mercedes, a gente foi pegar um briefing e no meio da reunião eu acabei passando do limite, né, em relação a essa liberdade do namorado. E aí na volta ele me parou antes, o motorista seguiu, a gente foi andando, ele falou: Tatiana, nunca mais fala comigo assim na frente de um cliente, Uau. senão eu vou te mandar embora na frente do cliente. Nossa. Como eu era nova e o Vitor era um cara referência pra mim, tudo que ele falava eu pegava muito pra mim. Sim. Ele tinha total razão. Sim. Se eu não aprendesse, não entendesse que eu tinha que separar a história ali, a gente não ia Não ia dar conseguir certo. levar como a gente levou. Mas eu tenho que te dizer, depois que eu tive as meninas, eu tava sufocada, porque parecia que eu trabalhando ainda pro Vitor, eu nunca ia ter um reconhecimento das pessoas que eu era capaz, entendeu? Então, quando a Manuela nasceu, e eu sempre quis ser mãe de verdade, eu falei, agora eu vou ter que fazer algo diferente. Entendi. Então, eu tava numa situação super privilegiada, ganhando um super salário, era mulher do dono, mas eu queria mais que aquilo. Então, para eu poder ir trabalhar em algum lugar e deixar minha filha em casa, ia ter que ser diferente. Entendi. E aí foi aí que eu resolvi montar a Cross. Entendi. Montei a Cross. Eu já tinha desenvolvido esse trabalho de parcerias dentro do banco de eventos, que é a empresa principal hoje da holding, mas... E o Vitor falava assim, vou montar uma área, vou montar uma área, e nunca montava. Até porque parceria é uma outra pegada. Sim. Então, hoje, para fazer um evento e você executar ele bem, você tem que ter o controle do fornecedor na mão. Quando você fala de parceria, você tem que confiar no outro. Sim. Sim. Então, não bem dá pra... complexo, é uma relação bem complexa. Então é diferente. Então não dava mesmo para estar ali. Então eu já tinha meio que exercitado isso, o Vitor queria fazer, e aí veio o Manu, depois de um ano de Manu, eu falei, cara, Vitor, eu pedi as contas pro Zé Vitor, ele falou que foi o aviso prévio mais longo da minha vida. Porque ele ficou inseguro também, porque de uma certa forma, eu Você era um braço direito. eu ali, era né? eu olhava, eu era o olho dele na base. Sim. Tá. Então ele tinha através de mim Uma confiança. e que eu Total. levava pra ele as coisas que estavam acontecendo. Mas eu tive que administrar muita coisa. Então, os sócios dele, olhando pra mim como alguém... Eles eram meus chefes, mas ao mesmo tempo eu tinha uma carteira Sim. muito maior que a deles. Entendi. Então, era uma relação difícil, né? Pra mim, eu falo que quem me fez ter coragem de pedir as contas foi uma sócia dele, que fez de tudo pra eu sair. De tudo pra eu Nossa. sair. Mas foi a pessoa que eu mais aprendi. Legal. Que eu admirava Olha que louco. muito. É bom essa visão que você tem, né? Você aprende muito com as dificuldades que passam por você, assim. Você vê o lado bom das coisas. Eu acho que tudo vira uma oportunidade, sabe, Leide? Então, você tem que aproveitar essas oportunidades pra poder tirar alguma coisa daquilo. E a mulher tava te enchendo o saco na hora, mas foi Não é útil que pra ela você. era muito difícil, porque ela me dava uma ordem e tinha hora que ela queria falar, eu falava, não, mas eu acho que tem que ser desse jeito. Ela não concordava comigo só pelo fato de mostrar que ela mandava em mim. Entendi. Então entendi. ela era uma mulher muito Era uma disputa de inteligente. poder, assim. Era uma mulher muito inteligente. Ela sabia que estava errado. E ela queria fazer o certo. Mas comigo ela não estava conseguindo, porque estava maior do que sabe? Aquilo era maior do que... Incomodava E ela. eu percebi que isso também estava prejudicando os negócios, entendeu? Entendi. Tava prejudicando os negócios. Aí eu falei, eu não vou deixar a Manu em casa para vir sofrer aqui, nem a pau. E, Tati, o que o fato de você ser mulher teve como obstáculo e facilidades? Quais são os obstáculos que você enfrentou na vida por ser mulher e quais são as facilidades? Olha, Odo, eu acho que eu devo ter uma base familiar muito forte, porque minha mãe e meu pai nunca... Assim, a gente tinha uma força em relação a não ter a diferença de ser homem e mulher, sabe? Eu lembro dessa... Assim, eu me pergunto isso direto. Na minha época de novinha, eu não me sentia menos que os meninos, sabe? E eu não lembro de experiências onde... Eu acho que também tinha uma coisa que... Tinha algo que fazia parte da cultura da gente, né? Assim, tem coisas que a gente passava e a gente não percebia que aquilo era errado. Que hoje minhas filhas não passariam, por exemplo. Sim. Então aquilo não me afetava. Mas também eu tenho que dizer que o mercado de publicidade é um mercado muito mais evoluído em relação à situação da mulher Sim. no Do mercado que de outros, trabalho. né? Então, eu não acho que a publicidade precisa criar cotas femininas. Porque as mulheres já têm um espaço Sim. na publicidade, no marketing. É diferente de outros negócios, entendeu? Então, isso também me ajudou muito, porque meu primeiro grande emprego já foi aí. E aí eu fiquei e comecei a construir minha carreira profissional.
Então, nunca me atrapalhou. E as facilidades? O que atrapalhou, eu tenho que dizer? Apesar da holding ser uma empresa de marketing, tinha ali, sim, uma resistência à liderança feminina, que eu fui perceber só depois. E que era algo que eles, os outros sócios, não percebiam. Tá. Então, tinha uma coisa de... uma coisa dos meninos mesmo. E que eu percebia que... às vezes, eles não... Sem querer, eles não davam espaço para a mulher crescer ali, entendeu? Mas isso depois de muito tempo também. E aí eu já estava olhando de fora. E também de fora eu pude dar essa visão para eles também. Porque a gente chegou muito tempo atrás. O Vitor já saiu do circuito e colocou uma mulher na cadeira dele. Então o Vitor nunca teve isso. Mas ele gostava, de uma certa forma, a visão do homem, mesmo sobre ela... às vezes prevalecia, que era, ele botava a opinião dele e é assim que eu quero, Sim. sabe? Então, mas porque eu acho que também vem de uma cultura muito machista, tem coisas que a gente teve que aprender. E eu acho que assim, eu conheço o Vitor, que olha, o Vitor acha que ele tem muito disso, ele é zero machista, zero machista. É realmente... ele viveu uma época que tinha muito disso, que para ele é muito difícil hoje de ele olhar e discursar diferente, entendeu? Sim. Porque o discurso diz uma coisa que ele não é. Entendi. E hoje tem muito disso. Porque você for ver no mercado de publicidade, tem muita mulher, muita mulher. Então eu sofri pouquíssimo com relação a isso. Eu acho que também o meu temperamento me ajudou muito. Eu acho que o seu posicionamento, você se impor e você entendeu que você é boa também, acho que você não olhava para essas coisas. Eu não perdia tempo com coisa pequena. É. Eu acho que se aquilo atrapalhasse, se alguma coisa como essa estivesse travando a realização de algo que eu achava que ia ser bom, eu comprava a briga. Caso contrário, eu falava, ai, não vou comprar a briga. Nas coisas E agora, facilidade de ser mulher, desculpa, Duprá, tem muitas, a gente né? é estéreo, né? Vocês são mono, amor. Cara, assim, você vê aqui quantos assuntos eu já pulei, fui pra lá, pra cá, entendeu? Passa o cachorro, vem não sei o quê. A mulher tem essa habilidade, né? Porque eu acho que é exatamente por isso. Eu acho que foi ruim, mas essa época do machismo trouxe pra gente uma força, uma energia, uma visão, skills que a gente teve que exercitar, que a gente tá anos-luz na frente dos meninos, sabe? Sim, e até essa capacidade que você tem, assim, da sua maturidade até emocional em relação às pessoas, né? Você vê que você era mais nova do que seu marido e já tinha uma maturidade muito maior para lidar com essas adversidades e foi entendendo ele, esperando a evolução dele. Mas eu acho que isso foi muito da mulher mesmo. Eu acho que é um Sim. pouco da personalidade da mulher. A mulher, ela tem essa... Ela tá muito mais preparada, eu acho que para lidar com... A mulher já era um filho, com adversidades, né? Você não fica grávida em 9 meses. Ô, Tati, uma coisa interessante. Você tem um relacionamento super de sucesso, né? Que começou de uma maneira que talvez se você perguntasse para 10 pessoas ali que eram da sua patota, se elas acreditavam, provavelmente pouca gente ia acreditar que você ia ficar a vida inteira com essa paixonite Ninguém aí do trabalho. Ninguém acreditava. Então você tem um relacionamento que é super fora da curva, né? Foi super de sucesso, um relacionamento que você começou com um chefe, então tinha a relação de trabalho, tinha a questão dele ser mulherengo, tinha a questão de idade. Então, assim, tem muitas coisas que a gente olha e fala assim, cara, por que deu certo, né? E quando a gente analisa, geralmente um relacionamento que dá certo, existe um comensalismo, mutualismo ali nessa relação de cada um tem um papel que se complementa. Sim. O que você acredita que é hoje o papel de uma mulher e de um homem? Você acredita que existe algum papel específico ou isso é moldável? Como você acredita que existe essa relação entre homem e mulher de uma maneira um relacionamento que vai durar? Então, acho que é isso que você falou, né? Eu acho que é tudo muito complementar, né? Eu não acho que o homem tem um papel diferente da mulher. Eu acho que a questão de gerar um filho, realmente isso é uma sorte que Deus deu só para nós mulheres, que infelizmente essa experiência vocês não vão poder ter. Mas com relação às outras tarefas, eu acho que não tem o papel do homem e o papel da mulher. Eu acho que tem o papel de uma relação de troca. Sim. Onde você tem que regar a plantinha, sabe? Para os dois lados. Tem hora que você rega mais para um lado do que para o outro, mas
tem que ter essa troca, Então, não vejo o homem que tem que fazer aquilo e a mulher tem que fazer aquilo. Eu acho que tem aquilo que os dois acharem que é bom para a história ali. Pela essa minha diferença de idade, eu tenho a sorte de viver várias coisas e poder viver a experiência de, por exemplo, eu comecei a trabalhar com um cara que era muito melhor do que eu, profissionalmente, como experiência e tudo mais. Eu achava que eu nunca ia ser ele, porque ele era muito melhor do que eu e estava muito mais lá. Aí eu fui entendendo, ele me ensinando também, me ajudando e me botando pra cima, porque eu acho que relação também é isso, né? Você precisa botar o outro pra cima. Sim. Sabe, esse negócio de você chegar e falar assim, você é uma merda, você fez isso errado e não sei o quê. Não, cara, vamos arrumar aqui, mas você é foda nisso. Acho que botar a pessoa... O Vitor sempre me botou muito pra cima. Me mostrava onde que eu tinha que arrumar, mas sempre botou muito pra cima. E eu sempre botei ele muito pra cima. Então, eu tive a chance de viver com o Vitor várias fases, né? E ao ponto de ele ser melhor do que eu ficar tão boa quanto ele, e hoje ele tá parando de trabalhar e eu tá vivendo um momento onde ele fala... Ele olha pra mim, às vezes, eu sinto que ele sente falta de ser valorizado profissionalmente. Sim. Porque hoje ele não tá mais no dia a dia. Então, às vezes, ele se acha desinteressante por ele não estar ativo Tá. no trabalho. E aí ele olha as pessoas perguntando as coisas pra mim e não perguntando pra ele, sabe? Então, aí você vê assim, né? Engraçado, como vai trocando os papéis. E aí qual que é o meu papel nesse momento? É falar, cara, você vai ser interessante pro resto da vida. Sabe? E aí até falar pra ele, por exemplo, o cavalo. O cavalo virou era o hobby do Vitor, hoje virou negócio pro Vitor. Fantástico. Um negócio, virou negócio. Então ele fez um filho atleta olímpico, não foi Hortência que fez o João um atleta olímpico, foi o Zé Vitor. E ele fez o filho atleta olímpico e o filho empresário de cavalo. E ele entendeu que ter um atleta olímpico e criar cavalo é a melhor parceria que tem para você poder ser bem sucedido nesse negócio. E tá acelerando nisso. Só que o nosso ambiente de trabalho não é do cavalo. Então aquela história do cavalo não é interessante para quem tá com a gente profissionalmente. Entendi. Então às vezes ele se sente perdido. Exato. Então, mas acho que é tudo uma troca, e tudo tem o tempo dos dois. Acho que é o mais importante da relação é a história do respeito, do amor e da admiração. Eu acho que o mais importante de todos é a admiração, né? Porque eu acho que o resto é consequência, porque é difícil de você não respeitar quem você não admira. Então, acho que essa troca de cada hora um fazendo um pedaço. O Vitor não é um cara que... Ele falava assim, das crianças, ele falava, olha, as meninas são todas até fazer um ano de idade. Depois de um ano de idade que elas vão saber quem eu sou. Então, até um ano de idade, eu juro, ele pagava as contas, sabe, de casa. Nossa. Porque o Vitor ele não era um cara que tinha habilidades para trocar uma fralda. Entendi. Eu lembro uma vez que ele acompanhou em um ultrassom. E ele numa consulta. E aí, nessa consulta, eu lembro que tinha uma hora que o médico falou assim, Zé Vitor, você quer sentar no meu lugar? Porque eu quero falar e você não deixa. Gente. Nossa. Então, não era uma habilidade dele. Sim. E eu ia no ultrassom, tinha aquele monte de casalzinho. Eu não me sentia um cu, porque eu tava sozinha. Então, você tem muita personalidade pra isso. Se então. houve uma mosquinha ali do mal, uma amiga chata nessa hora, você acaba com a tua cabeça. Eu né? nunca deixei essas coisas entrarem em mim, sabe? Fantástico. Nunca deixei. Eu Porque o tinha papel que ele tinha que exercer, ele já exercia. não, e se ele tivesse ali, ele ia ser um saco se ele tivesse ali. Ele ia atrapalhar minha consulta. Ele ia ficar mexendo. Então, não era uma coisa que era dele. Então, por exemplo, às vezes eu ia estar cobrando dele uma coisa que ia ser ruim pra mim. Então, por que eu ia cobrar? Precisa Entendeu? ter muita Cara, maturidade é bom, né? pra Você isso. tem muito menos dor de cabeça se parar pra olhar nessa ótica, né? De enxergar só o lado bom das pessoas e potencializar elas. Não, e tem uma coisa que eu vivia com o Vitor no começo do namoro, era muito engraçado, que ele falava assim, pra onde você vai esse final de semana? Eu falei, como assim pra onde eu vou? Pra onde a gente vai? Ele falou, não, eu posso querer ir pra fazenda e ir pra praia. Não é uma maldição o nosso namoro. Isso é muito bom, Olha, gente. fantástico. Isso é muito Doc bom. gosta do- E rolava, vocês viajavam separados? Não, total.
Total, Você faz assim. isso até hoje? Não, mas eu não entendia isso. Eu não entendia. Eu Você falava assim, teve que se eu adaptar. achava um absurdo meu namorado não querer estar comigo todo final de semana. Eu ficava assim, ele não quer estar comigo porque tem alguma mulher do trenzinho. mulher do trenzinho. É óbvio que esses sentimentos, quando você é nova, você tem Lógico, também. Mas na hora que eu percebi que aquilo era Tem que ter a individualidade, era né? aquilo que ia fazer a nossa relação perpetuar e muito mais além, né? Aí eu falo perpetuar porque vai mesmo, porque eu quero que seja assim. E aí eu aprendi que não tinha que rolar colado com ele, não tinha que rolar. Por exemplo, ele ama a fazenda. Eu amo praia, sou caiçara, gente. Ele odeia a praia dele tem que ter uma puta de uma infra. Eu não, gosto de umas coisas mais roots, às Sim, vezes. sim. Imagina botar o Zé Vitor lá no meio lá em Marizias pra poder esticar a cangue com um guarda-solzinho. Bom Sem trabalho que o chance. bicho ia me dar, entendeu? Pra que eu quero obrigar ele a ir comigo? Então, eu acho que quando você consegue olhar as coisas mais de cima, assim, Você ter essa maturidade. né? aí interessante facilita essa muito. ótica. Ô, Facilita Tati, muito. você começou com essa história de relacionamentos estratégicos entre empresas com o camarote da Brahma, camarote número 1, né? Depois você começou a fazer negociações ali, aí você viu que você tinha jeito para coisa. É uma coisa super complexa de fazer, porque você falou que tem que ter uma relação de confiança, não é uma coisa simples para qualquer um. Não. Você acha que isso depende muito mais de técnica, de vendas, de marketing? O que você considera que você teve sucesso nesse setor de fazer parcerias estratégicas, que é uma coisa talvez impalpável para muitas pessoas? Vai ver que muito disso que a gente conversou agora sobre a minha relação com meu marido tem a ver, sabe? E aí eu acho que era aquilo que a gente falou do dom, né? Então eu acho que eu pude desenvolver algo que virou meu negócio. Então, essa história da troca, ela é muito importante para que você faça uma boa parceria. Eu já vivi parcerias onde o cliente falava que queria ser parceiro, mas ele não se comportava como um parceiro. Na E aí prática não tinha não parceria tinha. nenhuma. O que é o mais comum isso, né? que tá mudando. Graças a Deus, o lado bom desse país, que a gente tá sempre nesse sobes e baixos, altos e baixos, né? A parceria, ela ajuda muito no momento de crise. E aí, você faz uma vez com esse comportamento, você não vai fazer de novo. Então, você tem que... acaba acontecendo das pessoas entenderem que aquilo pode ajudar muito e sabendo que só vai dar resultado se você souber ser parceiro. Bom método de ver crise. Exatamente. Então, eu acho que é muito de uma coisa que eu fui desenvolvendo que era minha. E aí, eu apliquei no meu negócio e a gente acabou sendo a primeira empresa de parceria focada em parceria, tá? Explica o que é o conceito parceria. Então, parceria, eu até falo assim hoje, né? Hoje, se você for olhar a Cross não é uma collab só. A parceria pra gente é uma relação de troca, onde a gente tem que querer ganhar junto, entendeu? Pode ter dinheiro na mesa, eu posso estar te contratando, mas eu tô te contratando... você vai ter que me devolver uma relação de parceria. E o que eu tô querendo dizer, né? Vamos falar de parcerias, por exemplo, que a gente fez com o Alok. Tá. O Alok, ele a gente, quando desenhou o posicionamento dele, a gente desenhou como agente transformador da mudança. Tá. Se eu quero ser isso, é legal me associar com marcas que já têm isso. Tá. Entendeu? Que falar, por exemplo, que marcas que têm projetos sociais fortes estabelecidos. Na hora que eu tô na mesa ali negociando, eu vou facilitar se você tem aquilo que eu preciso. Entendi. Então, não é que eu não vou te pagar, eu vou te pagar. Mas aquilo que você vai me dar também é dinheiro. Tá. Então, acaba virando uma... Hoje mesmo a gente estava numa reunião sobre a Vivo. A Vivo fez uma campanha com uma música do Alok, que fez com que aquela música do Alok ela chegasse antes nos tops, músicas mais ouvidas, porque ela estava numa campanha de televisão. Ele reconhece isso. E ele fala isso pra Vivo. Aí, qualquer outro ia falar, não fala, porque na hora que você for negociar o seu cachê, não vai ser assim. Sim. Então, essa postura de ser parceiro e de você falar, cara, foi legal pra mim. De humildade. O que você precisa de mim Sim. que eu vou te dar em troca de que você tá vendo? Tá além da grana, né? Não dá pra você colocar o valor daquilo no papel. Porque pra qualquer relação, você tem que ir muito além daquilo que tem valor. Então, pra gente, parceria é realmente você jogar junto, ser parceiro, querer que o outro ganhe, querer dar pro outro mesmo, querer entender que tem momentos
que você vai ganhar mais e tem outros momentos que ele vai ganhar mais. E qual o problema? Tá tudo bem. Sim. Quando você começa... Porque o que acontece com o ser humano, né? Porque, por exemplo, quando você fala assim, eu quero essa tua jaqueta. Ah, tá, mas eu tenho esse brinco para te dar. Uhum. Aí, no final, eu vou fazer uma conta, esse brinco vale mais do que a sua jaqueta. Uhum. Eu já vi um ser humano micho. Pô, mas você queria a jaqueta. E eu ia te dar o brinco. Entendi. Por que agora que você foi colocar o preço, você agora tá querendo cobrar mais? Porque Faz super sentido. não tem essa, sabe? Não tem aquilo. A gente começou uma relação onde eu vou te dar aquilo que você me pediu e sabe, a gente vai realmente trocando. vai trocando. E muitas vezes o valor, ele é, na verdade, um julgamento do que você precisa na hora, muito mais do que alguma coisa fixa, né? O valor é como se fosse dinâmico. Por exemplo, o exemplo da jaqueta. Talvez a jaqueta valesse mais para você nesse momento do que até o seu brinco. Que... Pois é, então, mas aí, na hora que você sabe o valor, o ser humano fica micho, né? Sim, porque ele fala, pô, sim. mas tinha um valor tão grande essa jaqueta que ela não tem mais. Aí desfaz a parceria e você sente falta da jaqueta. Mas E o cara sociedade do é brinco assim não tá nem também. aí. Não, Dupra, qualquer negócio. Sim. Sim. Qualquer negócio. A Cross hoje, a gente fala que a gente é uma... nós somos... A gente faz negócio através de parcerias. Então, Tá. a Cross, ela não faz collab, nem junta um... A gente faz negócio. Sim. E o que nosso trabalho é mostrar para o mercado, de uma forma geral, que com essa visão de parceria, você casa, constitui família e Legal. perpetua A vida vai. mesmo, a tua vida vai. Você Então, tem sócios? Não. eu tenho a holding. Quando eu saí do banco de eventos, o Vitor sempre acreditou no meu negócio. Ele falou, você quer um sócio? Ele estava estruturando a holding e eles têm 25% do meu negócio. E eu também sabia que eu precisava ter alguém melhor do que eu, naquilo que eu não era boa. E aí eu tinha um amigo, um cara, um ex-Ambev, Juan, que foi quando eu fui montar a Cross, eu fui pedir conselho pra ele. E aí ele falou, você quer um sócio? Eu falei, pô, então eu tô me livrando do Zé Vitor agora eu vou ganhar você que é meu amigo. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas o Juan é melhor do que eu. E aí eu dei pro Juan 10%. Dei não, né? Ele mereceu, porque Sim. ele foi... Eu falo que o Juan, toda vez que eu me encontrava com o Juan, eu subia uns bons degraus, né? Porque ele dava tanta porrada. Mas o papel dele era esse mesmo, em botar... E, ó, o Juan é um cara de uma visão super machista. Eu lembro que quando eu montei a Cross, ele falou assim pra mim... E não tem problema eu falar isso pra ele, porque hoje ele pensa completamente... Falar aqui, porque ele pensa completamente diferente. Já evoluiu. Ele falou assim... O que você quer, Tatiana? Você quer ser mãe da Maria Manuela ou você quer que a Cross seja bem sucedida? Eu olhei pra ele e falei assim... Juan, o que eu quero é um problema meu. Me ajuda naquilo que eu tô te pedindo, por favor. Porque eu fiquei pensando, tá bom... Ele não entendia que ser mãe da Maria Manuela e ser bem-sucedida era uma coisa que eu ia conseguir fazer. Para ele, isso era impossível. Entendi. Era impossível. Sim. Era impossível. Não é impossível, mas deve ser um desafio, né? Ó, vou te falar. É impossível, mas uma hora acontece. É impossível durante um período. Então, eu sei, a Cross tá vendo 14 anos. A Cross, ela cresceu no meu ritmo. No meu ritmo. Ela sempre foi... Eu sempre fiz retiradas menores... sempre tive um salário bom, nunca fiquei no vermelho, sempre tive caixa, porque a gente tem uma cultura na Hold de ter 6 meses de caixa pra frente, que é muito legal. Isso é uma outra coisa pra quem monta negócio, gente. Sim. Não faz retirada se não tiver 6 meses pra Ainda frente mais de agora caixa. depois da pandemia. Não é nem né? pandemia, sabe? Isso sempre foi Sempre. assim, Leide. É muito importante. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, sabe? Sim. Às vezes tem uma peça muito importante, um profissional muito importante que tem uma doença e você perde ele. Você não sabia que ele era tão importante, desacelerar teu negócio, independente da economia. Então, coisas acontecem. Sim. Mas, pô, até me perdi. A gente tava falando por causa dessa história dos sócios. Qual foi a virada de chave, assim, de a parceria que você fez que virou a chave da Cross, assim? Ah, tem várias. Teve várias. 14 anos de empresa, Você teve falou, várias. nossa, eu sou boa nisso. Ah, não, minto. Sabe por que eu tava falando da história de ser mãe? Da Manuela. Eu dei o ritmo. Durante o período que a Maria e a Manuela precisavam muito de mim, eu não acelerei como eu acelero hoje. Ah, sim. Entendeu? Então, hoje a Cross é uma empresa bem-sucedida, consolidada no mercado, que todo mundo reconhece, é referência em parceria. Eu me tornei referência de parceria. Fui aos pouquinhos durante um período. Hoje a Maria Manuela uma tá com 15, outra tá com 16. Não precisam tanto de mim, eu Entendi. saí Acelera. cantando pneu. Realmente faz sentido o que o Juan falou.
Mas não é assim que fala, né? Sim. Porque naquele momento ele tá querendo que eu desistisse do negócio. Te entendeu? colocou a pilha errada. Até Exatamente. descongelou, né? Qual foi, então, o A minha negócio parceria. que mudou o fluxo da Cross? Qual foi o negócio que você falou assim, isso foi um divisor de águas na empresa? Eu acho que quando eu comecei a entender parceria como um business mesmo, entendeu? Deixou Antes- as cartas na mesa? Não, eu acho que antes eu estava muito focada em fazer parcerias para projetos proprietários como o Camarote da Brahma e collabs, coisas desse tipo. Então, jantar Maisena com Toque Stock, Danoninho com Faber-Castell. Quando eu entendi que eu podia fazer negócio de fato através dessa visão de parceria, foi que virou a chavinha. Eu fui procurada pelo Pátria, era um amigo nosso que estava lá e falou: Tati, eu tenho aqui. Eu comprei, eles tinham Café do Centro e o Pátria comprava empresas para poder depois, como várias empresas têm, elas compram várias empresas para poder torná-las mais saudáveis, né, virarem empresas boas e depois revende. E aí eles tinham o Café do Centro, não sei se tem ainda, e tinha uma conta que eles não tinham dentro de Café do Centro, que era a conta da Copenhague. Tá. E a Copenhague, por ser uma empresa de chocolate, uma boa porcentagem do faturamento da Copenhague é café. E eu não sabia disso. Aí ele me procurou e falou: olha, eu tenho um café melhor do que o deles e eles não compram o meu café, eu já ofereci pelo mesmo preço e tudo mais e não consegue, me ajuda. Eu olhei pra isso e falei: meu, por que ele acha que eu vou conseguir fazer isso? Ele que me mostrou que eu podia ter essa visão de parceria para fazer negócio. Olha que legal. E aí eu falei: bom, antes de eu te responder se eu vou fazer isso ou não, deixa eu chegar na pessoa, alguém da Copenhague. Aí eu cheguei na Renata e eu perguntei: Renata, se o café é melhor, eu te conheço a tua visão, a empresária que você é, se o café é melhor e tem o mesmo preço, por que a gente não troca para um café melhor? Ela falou: Tati, meu problema não é o café. As pessoas vão tomar o meu café, mas na verdade elas vão ali comer o chocolate. Então eu não tenho reclamação com o café. Elas vão ali porque a Copenhague é uma empresa que vende indulgência, né? E o cafezinho acaba sendo um jeito de você ter um momento do seu chocolatinho durante a semana. Então não era o café o problema. O problema é as pessoas iam lá porque elas queriam o Petit Waffle que estava acompanhando o cafezinho. Falei: caraca, não tinha pensado nisso, né? Eu falei: eu não tenho problema com café. Agora, se a gente puder negociar esse café que você quer colocar para um café mais em conta e eu poder melhorar o meu café e para um café mais em conta, e se isso der para você, eles queriam ter que a Copenhague tivesse a experiência com o café deles. E a Copenhague queria um café melhor, mas por um preço mais barato. Como qualquer negócio. Cheguei para os caras e falei: essa é a negociação. Você vai ter o que você quer, você dá o que eles querem. Mas para isso você precisava ter algum momento de falar, de conseguir ter esse espaço. E não é qualquer um que consegue ter essa entrada. Né? Eu acho que durante a vida eu fui construindo minha reputação e eu tive a oportunidade de conhecer muita gente. E quem eu não conheci sabe de quem é a Tatiana. Sim. Sabe quem é a Tati Oliva. Chega fácil. E mesmo quem não me conhece, eu consigo ter entrada, entendeu? Sim. Então, alguma entrada você acha para chegar na pessoa. Por isso que eu acho que é muito importante com o teu tempo profissional, você vai construindo aí tua reputação profissional e pessoal também, né? Porque as pessoas, se não é... Você como ser humano, né? Alguém legal também, ainda mais hoje em dia, você não consegue fazer o profissional. Mas eu fui construindo relações. Tem gente que eu conheço que eu nunca trabalhei, mas que se eu ligar, me atende na hora, sabe? Sim. Porque foi conhecendo o meu trabalho, escutando o meu trabalho, entendendo o que eu fiz. Eu me tornei referência naquilo e isso ajuda bastante. Existe algum conselho que você daria para aquelas pessoas que querem ser mais influentes, ter um bom networking? Existe alguns pilares ou algumas coisas que você faz? Eu acho que é faz? isso que eu falei agora do Pra. Eu acho que assim... Mostrar um bom trabalho. Tua reputação é tudo. Assim, eu acho que você tem que se torne referência em alguma coisa. Nem que seja naquilo que eu falei dessa minha amiga, sabe? Ela é referência em cuidar da casa. Sim. Eu não fazia nenhum jantar em casa sem ligar para ela.
E como ter uma referência? Como você adquire novos conhecimentos? Quantos livros você lê em média por ano? Cara, eu li milhares de livros no ano, não acabo todos, tá? Eu falo muito na Cross que informação é oportunidade de negócio. E o livro é um curso barato. Então, o Washington Oliveto falava isso, Tati, lê porque ler é fazer um curso. Então, eu começo a ler muitos livros, porque eu sou apaixonada por biografia. Eu adoro saber da história dos outros. Então, dos outros, assim, de gente que eu admiro. Então, agora acabei de comprar o da Bárbara Gância. Eu acabei de encomendar, até eu passei, antes de vir aqui, eu passei no shopping pra almoçar e eu comprei. Eu gosto muito de pessoas que são referências em alguns assuntos que eu admiro, eu conhecer a história delas. Então, eu começo a ler um monte de biografia durante o ano. Tem hora que, por exemplo, da Michelle Obama, eu li, mas o começo é muito chato, cara. Porque aquela história da infância dela, do bairro, da história dela ser... A gente já sabia disso. Então, tem uma hora que eu dei uma travada ali, aí eu pulo pra outro, sabe? Mas nessa história, assim, eu gosto muito de biografia. Eu acho que livro também ele é muito de acordo com aquilo que você está precisando no momento. Então, eu li lá Pai Rico, Pai Pobre, eu li O Monge Executivo, eu adorava os livros do Jack Welch porque ele fala muito de vendas, então... Você fala qual livro você está lendo e já sabe a fase da vida que você está, né? Exato, então eu acho que você vai ter sempre um livro para aquilo que você está precisando, né? Então eu sou daquela que leia. Eu vejo minha filha mais nova, ela adora ler. Ela lê um romance, eu falo, filha, que do caramba. Porque mesmo no romance, tem alguma coisa que se passa em algum lugar, algum país, alguma cultura que você vai adquirir ali, que sempre vai te ensinar alguma coisa. Então, eu começo a ler muitos livros e termino alguns aí. Mas eu acho que é uma média de pelo menos uns 8, 10 livros, pelo menos eu leio por ano, assim. Isso está mudando um pouco na nossa atualidade, né? Muita gente, você falou das suas filhas que uma delas gosta muito de ler, mas isso não é tão comum agora nas pessoas que estão entre 14 e 15 anos e estamos entrando numa época aí de realidades virtuais, né? Como que você vê essa história do metaverso, realidades virtuais, você perder tempo numa realidade que não é física? Você que trabalha com relacionamento, com networking, você que acha que isso talvez vai modificar a forma com que as pessoas se relacionam e têm influência sobre a outra? Então, essa história do metaverso, eu acho que... eu não tenho muita conhecimento disso, mas que eu entendo que é algo que não é real, tá? Hoje, para mim, isso é muito difícil de entender. Então, você ter um avatar seu, onde você é uma pessoa que você não é, eu não sei o quanto isso influencia, porque para mim, influenciar é criar laços, né? Criar laços é você ter relações com as pessoas. Então, quando você fala de influenciar, eu acho muito difícil um personagem me influenciar, porque ele não existe. E o metaverso é muito isso, né? É algo que não é real. Eu prefiro o metaverso de já estar na rede social, porque eu acho que eu tenho rede social, procuro ser o mais verdadeira possível na minha rede social, mas tem coisas que eu devo passar mais do que eu sou. Ou menos do que eu sou. Sim, você então eu acho que ali para mim viver a rede social já é um metaverso. Sim. Entendeu? Você já mostra uma parte só de uma realidade. Porque você não é 100% o que você fala nas suas redes sociais. Não tem como. Ninguém é. Ninguém. Então eu não sei te dizer, sabe? Eu sou aberta a tudo que é novo e querer aprender. Mas eu acho que a gente precisa viver essa história para ver... sei lá, eu nunca fiz algo que o Mickey falou que era do caramba. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo desse metaverso. Eu acho que o metaverso pode ser tanto um problema quanto quanto uma oportunidade, mas eu preciso me aprofundar a gente, na verdade, já tem pessoas vivendo como avatares que falam que são uma coisa na rede social e são coisas completamente diferentes na vida normal. A gente conhece, né? algumas. Conhecemos várias, inclusive as pessoas, principalmente as pessoas que já têm interesse financeiro nas redes sociais. Então tem muita gente que se transforma para ser um produto de venda. Mas eu acho que isso vai ter que ficar muito claro para o consumidor, porque eu acho que o consumidor ele não tá mais bobinho, não. Sim. Entendeu? Então, acho que, ok, é o que eu falei. Eu consumo o Mickey. Eu comprei um monte de camiseta, de bichinho e tudo mais. Mas até aí, agir como o Mickey... Então, eu acho que vai ter mercado. Tem mercado para tudo, sabe? Eu acho que tá muito mais... Eu queria ser uma pessoa que eu não sou. Vou me realizar sendo aquilo. É um outro negócio também. Então, precisamos viver mais isso para dizer... o que vai, sabe, ser dessa história. Você sendo uma pessoa curiosa e dopaminérgica, né? Sempre movidas a desafio, assim. Como você sabe a hora de parar? De falar assim, cara,
não preciso ir além nesse ponto. Já tá bom, tô satisfeito com o que eu tenho. Existe Tipo numa parceria que não deu certo? Não só na parceria que não deu certo, mas de sempre querer mais. Falou, pô, minha empresa agora tá bom, tá no tamanho bom, eu vou parar por aqui. Você põe algum break, assim, você que sempre pensa em projetos, em curiosidade, em fazer coisas legais, disruptivas. Como colocar o pé no chão? Eu acho que a primeira coisa é botar o pé no chão vai muito daquilo que tá te fazendo mal, sabe? Eu acho que o primeiro conselho seria assim, ache algo que você goste de fazer, porque aí você não vai ter esse problema. Então, quando você gosta do que você faz, o dinheiro é uma consequência. Sim. Mas você não tá buscando dinheiro, você tá buscando realização, sabe? Então, cara, botar o pé no chão para se realizar, bom, eu vou continuar acelerando para aquilo que me realiza. Eu acho que quando você tem família, filhos, eles viram meus seus marcadores, sabe? Então, tem algumas coisas que eu sou demais que acabo vendo, refletindo nelas. E aquilo me faz. Então, por exemplo, eu gosto muito de praticar esporte, eu sou muito preocupada com essa história de balança. Eu comecei a ver que isso estava prejudicando minhas filhas. Então, e aí, consequentemente... Prejudicando em que sentido? Prejudicando no sentido delas acharem que só o mundo é feito de gente que é neurótica com balança, entendeu? De que o mundo só aceita gente que tá dentro daquele peso, de que você precisa ser sarada. Não, hoje eu tenho prazer na ginástica, mas não foi sempre assim. E que é muito legal também é que quando você olha para elas, você vê isso refletido nelas e você para poder olhar para você, você fala: caramba, pode ser diferente. Para que eu tô correndo tanto com isso? Eu preciso treinar 7 vezes por semana. Eu posso me proporcionar tomar um vinho 3 vezes por semana, por que não? Pô, tô ficando chata, o outro tá divertindo. Então é legal, eu acho que as pessoas que estão em volta de você, se são... elas te mostram isso, sabe? É óbvio que você precisa escolher aqueles que... Tem aquela amiga lá que não é muito amiga, sabe? Sempre tem, né? Porque é muito mais inveja. Porque tem gente que também fala: ai, você tá muito estressada. Tá morrendo de inveja porque você tem coisas que ele não tem, sabe? Exato. Então eu aprendi a olhar assim. Filtrar quem é que faz ou a crítica ou a sugestão. Então olha assim, eu tenho as minhas filhas, eu tenho as minhas irmãs, eu tenho a minha mãe. Graças a Deus são pessoas que eu sei que me amam e que tem hora que elas falam alguma coisa pra mim, eu dou uma rosnada, mas aquilo fica pra mim e eu presto atenção. Então me ajuda muito. Pode funcionar para quem está escutando a gente, né? Mas isso é que é o que é. E agora, em relação a trabalho, eu amo o que eu faço. Adoro o que eu faço. Ou seja, sempre o pé no acelerador, né? Eu adoro Tati, você já comentou que você tem cavalo, tem um monte de cachorro, tem 2 filhas, aí tem marido, aí tem empresa. Eu tenho um gato e já tô surtando e tenho um namorado. Como que você equilibra aí essa equação? Como você dá atenção para todo mundo? Então, é quase impossível. eu acho que não é. Não, eu acho que a gente tem essa habilidade, né, Lady, de saber, a gente consegue administrar muitas coisas ao mesmo tempo. A gente sofre um pouco com isso? Sofre. Sofre, é muita coisa. Eu acho que eu sofri como, né? Tem hora que eu tava fazendo muito pelos outros e pouco por mim, né? Eu ia muito na inércia. Então, tem horas que eu tava me tornando coisas que o mundo tava me transformando e não eu tava fazendo, eu tava virando algo que eu gostaria de ser. Então, acho que a primeira coisa é administrar muitas coisas, é legal, mas tem as suas consequências. Então, não precisa ter um monte de cachorro, né? Não precisa ter um monte de cavalo, né? Não precisa ter... Eu acho que também são escolhas, né? Tem uma hora que a gente não precisa... Parece que... Porque o outro tem, a gente acha que a gente quer... Às vezes o que o outro faz não é o que serve pra gente, né? Eu consigo administrar tudo isso, mas tem hora que eu fico exausta, cara. E tem hora que eu paro e quando não tem nada disso, eu falo, o que eu quero fazer? É ruim isso também. Então, eu tô num momento muito de consumir muito do Prá, sabe? E todas essas técnicas que ele passa pra gente, da gente poder respirar, prestar atenção em coisas que antes a gente não prestava, pra gente poder resgatar algumas coisas e achar ok não fazer nada, sabe? Tá tudo bem. Achar ok se o outro tem um monte de coisa que a gente não tem também. Então... Não tem uma... Assim, para falar, me dá uma dica. Eu acho que a dica é... Tá te fazendo bem? Pergunta só se aquilo tá te fazendo bem. Porque se não tiver, elimina da tua vida, cara.
Porque você não precisa. Não precisa daquilo. Tem coisas que você não vai conseguir eliminar. Pai, mãe, irmão, filho. O teu cachorro que você ama. Esse gato, tenho que te dizer, você tá... Esse gato você não vai conseguir mais tirar. É o amor da minha vida. Então, eu acho que não vai pegando um monte de coisa que depois você não vai dar conta, entendeu? Porque não dá, a gente é humano, gente. Ô, Tati, com essa história de parceria, uma coisa que eu sempre fico na dúvida, que eu acho muito difícil, né? Existe algum método para você ou pedir um favor ou um patrocínio? Você falou muito na base de negociação em parceria, né? Como você, por exemplo, pedir um favor sem ser puxa-saco ou sem se colocar numa situação de débito, de inferiorização? Existe como se fosse realmente um conhecimento assim de como se impor, se você quer pedir uma parceria para alguém, ao mesmo tempo você não pode simplesmente deixar essa situação desancorada ou à deriva para você, de repente, dever um favor maior do que esse, né? Existe uma arte. Quando você vai pedir um favor, alguma coisa para alguém, existe uma arte, né? Tem algum conselho que você dê? Não tem favor do tem troca, entendeu? Tem troca. Então, mas aí você deixar claro qual é essa troca, então como acho funciona? que assim, que a gente entendeu, né? Que quando você tem informação e sabe o que o outro está precisando, e o que o outro está precisando tem em você, não tem favor. Porque eu vou te dar aquilo que você precisa. Então, mas aí você deixa na mesa, você fala assim, cara, eu tô te dando... Total. Parceria, amor, assim, é muito transparente. Sim. É muito assim, você tem que, assim, a verdade liberta, sabe? Deixa as cartas todas na mesa. Assim, o que eu quero exatamente, eu quero a tua jaqueta. Sabe aquela coisa? Não assim, porque eu gosto de jeans. Não. Entendi. Sem rodeios. Não tem essa, sabe? Porque... Mas às vezes a pessoa não é assim igual você, né? Mas a gente está exercitando as pessoas cada vez mais entenderem que é muito mais fácil quando as coisas são desse jeito. Porque você não perde tempo, você vai direto ao ponto. Você tem um sim ou não fica aquela coisa de liga, faz uma reunião. A gente fala, o seguinte, porque a gente quer isso. Tá. A gente quer isso. Você tem isso para me oferecer? E logo no começo da Cross, você foi no programa Winning Woman, né? Foi. Que é um programa que exige um mínimo de 3 milhões de faturamento anual para você participar. Como em tão rápido, um tempo tão curto, vocês já chegaram num faturamento de pelo menos de 3 milhões aí? Não, eu acho que o Winning Woman, eu fui a terceira turma do Winning Woman, eles estavam muito no começo também. Eu posso dizer que eu acho que também teve uma troca aí, né? Eu já tinha um faturamento bacana, mas eu quase... não tinha aquele faturamento, sabe? Sim, entendi. Então, a questão ali era eles estavam vendo o potencial de uma empresária que estava começando para um business que eles ainda não tinham lidado ali também, que para eles era legal. Não estou falando que ninguém roubou no jogo, não, porque no final, quando você fala de parceria, você fala de um faturamento que envolve toda a parceria. Então, não é só o faturamento que vai para o caixa da Cross. É o que o cara gastou também, os dois parceiros. Tá. Então, aí você envolve o tamanho da negociação. Então, ele fica muito maior que aquilo. Sim, entendi. Que aquilo, é interessante, né? Ver assim, porque você faz também as pessoas gastarem... Ganharem muito dinheiro. Você não vê pelo líquido, vê pelo bruto, Exato. Né? Então, não é só o que entra na Cross, é o que entra na Cross, no parceiro 1 e no parceiro 2. Tá. Então, aí a gente fala num fatura muito, muito maior. Então, foi assim que eu entrei, mas eu também teve essa questão de ter um business diferente, de Tatiana tá participando daquilo. E se for perguntar, foi legal para Cross? Foi, porque eu pude ter contato com conselheiros, mulheres assim que eu admiro muito, né? Tipo, Sônia Rest, Equaoc, a Marli Parra, a Luísa Trajano. Imagina, eu tava sentada e falei, Luísa, o que você acha disso? Pô, pra mim, naquele começo de trabalho, eu falo, eu tô com a mulher. Sabe, aquela mulher que você fala, cara... e aí também é muito bacana que você começa a ver que aquelas pessoas são pessoas que você consegue chegar. Que o mundo tem que ser assim, né? Que a gente tem que... não tem ninguém que não é alcançável. Você consegue chegar em que você quiser também. Basta deixar sempre tudo muito claro. E você chegar para a pessoa falando aquilo que ela quer escutar também, entendeu? Então, para mim, o Winning Woman foi super importante. Me ajudou muito nessa questão de estar perto e aprendendo com gente que eu admiro muito e pôde fazer diferença para a Cross. Mas o faturamento da Cross mesmo só não era
aquele ainda, Sim, sabe? sim. A gente tava... Vocês estavam na fase de expansão. Exato. Ô, Tati, antes da pergunta final, um bate-bola rápido. Um livro que mudou sua vida. Então, foi o que eu falei. Eu acho que Pai Rico e Pai Pobre mudou muito a minha vida. Legal, Interessante. legal. Porque ele fala dessa história principalmente profissionalmente, né? Profissionalmente falando, Pai Rico e Pai Pobre, porque ele fala muito de educação financeira, de arriscar. Cara, a gente tem essa mania de crescer achando que a gente tem que comprar apartamento. Sabe aquela coisa? Sim. O Pai Rico e Pai Pobre A vai falar mania assim... do brasileiro. Investe em o sonho da ativos que casa, vão né? te fazer rico pro resto da vida. Então, e aí fala muito do pai, eles usam uma historinha, não sei se vocês tiverem a oportunidade Sim. de ler, mas é muito legal. Assim como depois, O Monge Executivo também foi um livro que foi muito bom para mim. Nossa, eu li faz Porque tempo, é um livro sobre Você lembrou liderança. ele, bem interessante esse livro. É um Você livro sobre lembrou ele liderança. bem. Então, esses livros me marcaram muito, Sim, sabe? sim. Aí depois vai O Poder do Agora. Tem um monte de livro que fez Diferença, sim. diferença. E vou te falar, teve um monte de romance que também fez diferença pra minha vida. Tá. Então, acho que livro, O Pai Rico e Pai Pobre seria pra quem tá começando, eu acho que pode ser um bom Interessante, começo. vou comprar. Você falou algumas mulheres que lhe inspiram, mas alguma pessoa que lhe inspira para você dar de sugestão? Então, eu já falei as mulheres que me inspiram, eu acho que tem homens também que me inspiram, mas eu tô numa fase, Edu, de me inspirar, valorizar um pouco do que tá perto de mim. Acho que a gente tem essa tendência de achar que sempre o que tá longe da gente é mais Inalcançável. Sim. foda, sabe? Hoje eu tô numa fase de admirar minha mãe, Fantástico. admirar minhas filhas, assim, eu aprendi mais com elas, assim, minhas irmãs, a moça que trabalha em casa, sabe? E hoje eu tô prestando muita atenção pra quem tá em volta de mim. E essas pessoas têm me ajudado muito a me tornar melhor, Fantástico, sabe? Então, fantástico. eu já falei as mulheres que eu admiro, assim, essas que eu comentei aqui um Sim. pouco antes. Sim. E tem um monte de outras. A própria Michelle Obama, que eu li o livro, é sensacional. Inclusive, vale muito, muito a pena a leitura. É uma mulher maravilhosa, que me inspira. Mas... às vezes tem alguém ali do teu ladinho, por exemplo. Vamos combinar que isso A aqui... Eleusa. É mesmo, uma tiazinha do bom. Então, tenham habilidades em pessoas que estão muito próximas de você, que tem muito para te agregar e te ensinar, que é muito legal, sabe? Então, é que eu tô nessa fase. Não sei se você queria escutar um nomão. Tá bom, Michelle Obama, para você? Tá Tá ótimo, tá ótimo. Um costume que engrandece o teu dia. Eu sou uma pessoa que tem de muita fé, sabe? Então, a religião para mim, eu acho que seja lá qual for a sua, tenha uma. Porque a vida não é fácil. E a gente ainda dificulta mais ainda, né, Leide? O gato, não sei o que, não sei quanto. E eu falo, a minha meditação é a minha oração. É um jeito de eu tenho, por exemplo, eu tenho o meu mantra, eu já fiz cursos e tudo mais. Mas às vezes eu ficar falando, só repetindo alguma coisa, Deus me ajuda, Deus, sabe aquela coisa? Então eu acho que você ter uma religião é uma coisa que é muito legal para tua vida, para tudo, porque ela te dá um equilíbrio, assim, um pilar, uma religião muito bem estruturada ali te ajuda muito. E nos momentos, principalmente nos momentos que para você tá em dúvidas e, sabe? Precisa de um suporte. Então, eu acho que... é óbvio, praticar esporte, cara, é óbvio, né? Assim, esporte... Eu falo pra minha filha, ela volta, ela tem uma preguiça pra ir, quando ela volta... Eu falo, gente, uma filha nova! Que coisa boa esse astral, né? Acho que praticar esporte não é uma coisa que é chato, mas na hora que aquilo entra na sua vida faz uma diferença. Tenho vários. Mas eu acho que a religião é uma coisa que as pessoas precisam exercitar mais, sabe? As pessoas não entendem ainda o quanto é importante você muito ter poderoso. essa fé, ou acreditar em uma coisa que é muito além daquilo que você consegue tocar. Tem uma força maior. Exato. Ô, Tati, qual é a sua perspectiva pro nosso Brasa, nosso Brasilzão, nos próximos 3 anos? Olha, meu amor, eu sou muito positiva. Se você souber, me conta. Eu acho que a gente tem que acreditar que vai dar certo. Que o que é ruim vai passar, que a gente já viveu o pior. Porque, cara, eu não vou ficar aqui falando pra vocês, pra esse monte de gente que tá escutando a gente há um tempão. Vai ser uma droga, vai ser um problema. Não vou, cara, assim. Vamos acreditar que vai ser bom, porque acreditando que vai ser bom, vai ser muito mais fácil da gente superar tudo isso. E esse país, cara, é um país de altos e baixos. A minha filha agora tá indo no momento de prestar vestibular e ela tá num colégio que faz de tudo pra você estudar fora. Tá. E ela decidiu estudar aqui. Meu marido falou, pô, Maria, filha, vai pra fora. Esse país aqui, difícil, né? Eu já sou diferente. Eu falo, fica aqui, porque eu acho que o período de faculdade é um período
que você começa a entrar aquelas incertezas e inseguranças em relação à sua vida crises profissional. existenciais, né? E o Brasil, por esses altos e baixos, ele te prepara melhor. Ele te faz mais resiliente. Eu vejo amigas minhas que foram estudar fora, voltaram com uma pegada muito mais easygoing. E quem fez faculdade aqui Não tava é muito raçudo. mais faca na boca. Interessante. Entendeu? Então, cara, acho que esse país tem muito para ensinar pra gente. A gente tem que tentar tirar do ruim o bom, sabe? Eu não quero morar em outro lugar, Duprá, não sei você. Eu amo morar aqui. Sim. Eu quero poder ter as coisas. Eu sofro com tudo que a gente passa, é difícil, mas eu quero acreditar que vai dar tudo certo. Vai, eu também sou fã do Brasilzão. Eu também Brasil ainda é sou, demais. sou dos otimistas. É. Tati, você é um exemplo de pessoa, inspiração, tanto pessoal quanto profissional, né? Tanto na sua vida pessoal, pela sua moral, por quem você é, quanto pela sua construção de um relacionamento fantástico. Você, então, é um exemplo em muitas arestas para muitas pessoas. Obrigada. Se você pudesse dar o nosso conselho final para aquelas pessoas que querem vencer os desafios na vida e serem melhores amanhã do que elas são hoje, qual seria esse conselho? Meu fé, acredita, cara. E não deixa ninguém fazer você deixar de acreditar. Eu acho que é isso. Acho que pra tudo, assim, acredita. Não deixa nem... Não se livra dos corvos, sabe? Aquela tia chata, aquela pessoa que te bota pra baixo, sabe? Eu acho que você tem que acreditar e sair acelerando. E se cercar de gente que quer o melhor pra você. Senhoras e senhores, com vocês, Tati Oliva. Você Papão. mostrou isso tudo, né, durante o episódio todo. É impressionante como, durante a sua vida, você construiu a sua vida inteira baseado aí no seu otimismo, ignorando aí, né, as vozezinhas que poderiam te atrapalhar ou as influências. Fantástico, Tati. Realmente já para nós ouvintes, geralmente quando a gente está fazendo um episódio, a gente já se inspira, mas é diferente de quem está ouvindo, que acaba prestando Já atenção tirei de uma vários maneira mais... insights desse papo. Só de estar aqui, ainda prestando atenção, qual é a próxima pergunta, etc., você já me inspirou muito. Então, Ai, muito obrigada. obrigado aí. Deu um ânimo. E eu só vim aqui porque vocês me inspiram, Olha, entendeu? fantástico. Porque eu acho que a gente não tem que perder tempo também com aquilo que não vai fazer diferença pra nossa vida. E, cara, eu acho o teu trabalho, Duprá, você sabe disso, e Leide, eu acho incrível. Eu acho que, assim, tem gente que não sabe o profissional, né? Porque cirurgião plástico e tudo mais que você é, porque conhece o yogi. E é muito legal o quanto isso faz e mobiliza as pessoas, sabe? É óbvio que eu também quero ter um nariz novo. Mas hoje, assim, esse outro lado do Duprá, assim, esse lado humano, especial pro mundo de hoje. Então, eu admiro demais o teu trabalho, o que vocês são. E tô adorando estar aqui. Super obrigada pelo espaço. Adorei. Olha, Adorei. fantástico. Obrigado Obrigada a você por presentear aí os nossos ouvintes com toda a sua história, sua inspiração. Senhoras e senhores, algum aviso, dona Leide? Nossa, eu amei. Ela me inspirou muito. Vou sair daqui, a gente sai com a mente Falei borbulhando. muito, eu falo muito. Não, bom é demais. sério, Mulher dá um ânimo. poderosíssima, Nós já- Tati Oliva. Obrigado mais uma Obrigada. vez e Obrigada até a a próxima. vocês.